Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 6. Rio da Nema examinou o remédio para dormir que tinha na mão. Sentiu que aquela era a maneira menos dolorosa de morrer. Dadas as circunstâncias, havia uma sincronicidade que sua natureza estética apreciava. Ele acendeu fogo na lareira, que ardeu com intensidade. Em seguida, se enfraqueceu. Tudo na pequena casa que ele alugara da escola quase funcionava. Mas o local tinha servido às suas necessidades nos últimos 20 anos. Se for o cenário de pequenos momentos de felicidade, então ele o via com carinho. Havia reunido todos os seus documentos e papéis pessoais e os empilhara diante do fogo, prontos para serem destruídos. A ideia de alguém vasculhando seus pertences era inadmissível. Ele tinha certeza de que tudo estava em ordem, até limpar seu guarda-roupa, deixando apenas seus melhores ternos para doação. Não queria que ninguém duvidasse de que tinha sido suicídio. Rio tomou um bom gole do conhaque que ele mesmo se servirá. Não tinha o hábito de beber, mas esperava que suas dúvidas de última hora ficassem entorpecidas. Pegou os papéis do chão e começou a jogá-los no fogo. Sorria enquanto as chamas aumentavam. Era o melhor fogo que ele já tinha visto ali e uma última lembrança agradável para levar consigo. O frasco com os comprimidos de temazepam estava na mesa de centro. A dose equivalente a um mês certamente seria suficiente. Rio sentou-se em sua poltrona favorita, observando-os. Havia entrado em contato com a escola para dizer que estava doente, que pegara uma gripe e teria que se ausentar. Isso lhe daria tempo suficiente para morrer. Rio encarou o fogo. Um erro, depois de uma vida inteira de controle. Rio suspirou. Não tinha planejado acabar com a própria vida tão cedo, mas a velhice em si era uma morte lenta. Ele abriu a tampa do frasco e colocou as pílulas sobre a mesa. Pelo menos sua morte não causaria sofrimento a ninguém. Esperava que os desejos registrados em seu testamento fossem seguidos. Seria ótimo pensar que realizariam seu funeral na capela da escola e que alguns alunos iriam participar. Mas ele sabia, diante das circunstâncias, que isso talvez não fosse possível. Rio enfiou a mão no bolso das calças de tweed e pegou sua carteira. Cuidadosamente, removeu a fotografia e a examinou. Um dia, ela fora colorida, mas agora estava desbotada, com uma tonalidade sépia. Sorriu para aquele rosto familiar tão amado e torceu para ter se enganado durante a maior parte de sua vida e para que pudesse haver um Deus, afinal, um Deus que os reunisse após a morte, depois de tantos anos separados. Caso contrário, ele estava prestes a enfrentar o esquecimento. Seria menos doloroso do que viver a vida vazia que levará nos 40 anos anteriores. Rio beijou a foto uma última vez. Então, pegou 3 comprimidos e segurou o copo de conhaque no alto. Colocou-o na língua e brindou no ar. Carpe diem, meu amor, gritou, sentindo o gosto amargo na língua, e engoliu. Quando Jazz entrou no saguão que levava ao escritório de Robert Jones, sentiu que estava retomando o controle. A secretária do diretor se encontrava sentada diante de sua mesa, mas não estava trabalhando. Como Jazz, ela ouvia a voz masculina gritando dentro do escritório do diretor. O que está acontecendo lá dentro? Indagou Jazz, franzindo a testa. É o Sr. David Millar. Ele é pai de um de nossos alunos. Teve uns problemas em casa, com a bebida e o fim do casamento. Ele parece pensar que o filho está com algum tipo de problema, mas é mais provável que a bebida o tenha feito imaginar isso. Qual é o nome do garoto? Rory. Ele só tem 13 anos, que Deus o abençoe, e é bem pequeno para a idade. Talvez um dos mais velhos venha lhe causando problemas ultimamente, mas o que se poderia esperar? Meninos são assim, não é mesmo? Comentou Jane, com um breve sorriso. Será que o pai acha que ele está sofrendo bullying? Jane deu de ombros. Não tenho ideia, mas algo está perturbando. A porta se abriu e um homem saiu pisando duro do escritório do diretor.
Estava cheio de raiva e vestido como se tivesse colocado a primeira roupa que vira pela frente. Jess podia ler o desespero em seus olhos. Meu Deus! O que um pai precisa fazer para poder ver o próprio filho? Ignorando Jess, ele se inclinou sobre a mesa de Jenny. Pelo amor de Deus, algo está errado com Rory. Ele é meu filho, eu o conheço bem. Ele não teria me telefonado daquele jeito a menos que precisasse de ajuda. Por que eu não posso vê-lo? Senhor Millar, por favor. Robert Jones estava parado à porta de sua sala, parecendo agitado. Como acabei de lhe explicar, verifiquei com a governanta e ela disse que Rory parecia bem hoje no café da manhã. Eu realmente não acho que seja benéfico para Rory ser arrastado para fora da sala de aula, especialmente quando o senhor está nesse estado de agitação. Eu só preciso vê-lo, falar com ele. Por favor, deixe-me ver meu filho. Como eu disse, vou pedir que Rory ligue para o senhor hoje à noite. Faltam poucos dias para o fim de semana e logo Rory estará em casa. David Millar levantou-se e virou-se para Robert Jones. Sim, ele estará em casa, com a mãe. Infelizmente, como o senhor bem sabe, eu não moro mais lá. Tampouco sou bem-vindo quando vou lá. Então a raiva pareceu abandoná-lo e seus ombros se curvaram, demonstrando cansaço. Por favor, estou implorando, faça com que Rory me ligue ainda hoje. Jess observou enquanto David caminhava lentamente para fora da sala. Peço desculpas, inspetora Hunter. O diretor pegou um lenço e enxugou a testa. Gostaria de entrar? O garoto é Rory Millar? É isso mesmo? Sim. Robert fechou a porta de seu escritório e conduziu Jess a um assento. Eu dou meu melhor para atender às exigências dos pais, mas acho que não fará bem a Rory ver o pai tão angustiado e, sinto muito em dizer, bêbado. Rory conhecia Charlie Cavendish? Eles moravam na Flea House, mas Charlie era 5 anos mais velho que Rory, então imagino que não tivessem os mesmos hábitos. Bem, estava claro que o diretor queria encerrar o assunto. Acho que seria melhor a senhora conversar com o administrador do alojamento de Charlie. Sebastian Frederiz acompanhava o dia a dia dele e é a melhor pessoa para sanar suas dúvidas, se quisermos descobrir mais sobre o círculo de amigos do rapaz. E o orientador da Flea House, Hilda Neyman, que também é nosso professor de latim, seria outra pessoa interessante para interrogar, mas infelizmente ele estará ausente por alguns dias devido a uma gripe. A propósito, o diretor remexeu seus papéis na mesa de maneira exagerada. Eu falei com o detetive Miles mais cedo e contei a ele tudo que podia sobre Charlie. Há mais alguma coisa que eu possa fazer? No momento, não. Obrigada, Sr. Jones. Jess levantou. Foi muito prestativo de sua parte. Miles estava na pequena sala de aula que fora designada para uso dos policiais, digitando suas anotações em um notebook. Olá, como a senhora está indo? Perguntou ele, erguendo os olhos da tela. Venha aqui e dê uma olhada nisso. Jess colocou 4 comprimidos pequenos, redondos e brancos sobre a mesa à sua frente. Não olhe muito de perto. De onde você está? Todos eles parecem iguais. Miles assentiu. Sem dúvida. Agora olhe mais de perto e verá que 2 deles são simples e os outros 2 têm números gravados. 0, 7, 2, leu Miles, olhando para os comprimidos. Adele Cavendish, a mãe de Charlie, me contou que o filho tomava 2 comprimidos de Epilim todas as noites, pouco antes de dormir. Ela tinha medo de que Charlie se esquecesse, então todas as noites a governanta ou administrador colocavam os comprimidos ao lado da cama, com um copo d'água. E? Questionou Miles. Bem, eu acabei de falar com o patologista que fez a necrópsia e ele tem certeza de que Charlie não tomou seus 2 comprimidos de Epilim pouco antes de morrer. Não havia o suficiente da substância na corrente sanguínea dele. A questão é, se você tivesse acabado de chegar em casa do bar e estivesse se preparando para dormir, notaria que os 2 comprimidos brancos que tomava todas as noites tinham um número gravado, ou apenas os colocaria na boca e os engoliria. Então você está dizendo que há uma possibilidade de que os remédios de epilepsia de Charlie tenham sido trocados? Sim. Jess apontou para os 2 comprimidos numerados. Essas são de aspirina, e aquelas, ela pegou um dos outros comprimidos e o examinou. São de Epilim. Os 2 olharam para os remédios em silêncio. Finalmente, Miles disse, é quase certo que ele não teria notado a diferença. Além do mais, isso explicaria por que, mesmo sabendo que seriam letais, Charlie as tomou. O patologista estimou que a hora da morte tenha sido às 11h30, apenas 30 minutos depois de Charlie retornar à Flea House. A reação à aspirina teria um efeito quase imediato. E, se eu estiver certa, acrescentou Jess, receio que estejamos investigando o assassinato. Os aposentos de Sebastian Frederiz, administrador da Flea House, ficavam perto do saguão principal do prédio. Ele usava sua sala de estar para entrevistar e entreter pais e filhos, além de realizar uma variedade de atividades sociais com os garotos que viviam sob seus cuidados. Por causa disso, o local parecia a sala de espera de um consultório médico, funcional, com 2 sofás de acrílico, umas cadeiras bem antigas, cujos assentos precisavam de novo estofamento, e uma mesa voltada para o pátio à frente. Mas, como Jess pensou ao entrar, não havia nada que revelasse o gosto pessoal de Sebastian Frederiz. Como vai, inspetora Hunter? Cumprimentou ele, oferecendo-lhe a mão e dando um aperto firme. Com 40 e poucos anos, o administrador exibia o corpo de um jogador de rugby. Jess sabia, pela lista de professores que receberá, que ele era o treinador principal do primeiro time de rugby, mas tinha altura suficiente para evitar que sua amplitude fizesse parecer atarracado.
Tinha cabelos louros, começando a ficar grisalhos nas têmporas, olhos castanhos marcantes, uma fileira de dentes brancos ligeiramente saltados. Sente-se. Gostaria de um pouco de chá? Por que não? Respondeu Jazz, sentando-se, enquanto Sebastian Frederic pedia o chá pelo telefone na mesa. Que coisa horrível que aconteceu, hein? Nunca perdi um aluno em todos os meus 20 anos de magistério. Ele se sentou de frente para ela. Como posso ajudá-la? Perguntou, a voz bem alta, as expressões físicas faciais exageradas, como se estivesse acostumado a gritar. O senhor obviamente teve muito contato com Charlie. Ele morou neste alojamento por 5 anos. Eu gostaria que o descrevesse melhor que puder. Sebastian inclinou-se para a frente e esfregou as mãos uma na outra. Quando ele chegou, era um garoto raquítico e arrogante, mas acho que conseguimos tirar isso dele, ao menos um pouco. E, claro, ele era um dos meus principais jogadores de rugby, na posição de abertura do primeiro time. O que a equipe vai fazer sem ele eu não sei. O homem soltou um longo suspiro. De qualquer forma, vamos seguir em frente. Saberia me dizer quem eram seus amigos mais próximos? Claro que sim. Eu até já fiz uma lista. Sebastian pegou o envelope da mesa de centro e o passou para ela. Presumi que gostaria de saber esse tipo de coisa. Listei seus amigos, colegas de classe e os garotos que dormiam no mesmo corredor. Ah, e a garota estranha de quem ele parecia ser amigo nos últimos 2 anos. Bem, foi muito eficiente de sua parte, Sr. Frederic. Obrigada. O chá chegou, trazido por um dos meninos. Posso servi-la? Sugeriu Sebastian. Jazz não conseguia identificar porque aquele homem a estava irritando tanto. Obrigada. Ela pegou a xícara oferecida e bebeu seu chá. Então, na sua opinião, Charlie era um menino popular? Ele era um líder, e isso gerava muito respeito, mas também antipatia. Ele tinha seu séquito, que aproveitava um pouco de sua glória, principalmente os rapazes do rugby, para ser justo. E havia aqueles que o achavam um pouco agressivo, arrogante, e preferiam ficar longe. Ele não era monitor. Era, certamente, alguém com qualidade de liderança seria considerado para uma posição como essa. Sebastian tomou todo o chá de sua xícara. Talvez o diretor suspeitasse que ele abusaria do poder do cargo. Respondeu ele, com cautela. Entendo, disse Jazz, desejando se sentir um pouco mais afeiçoada à vítima do que realmente se sentia. Agora, conte sobre a noite em que ele morreu. A governanta estava de folga, então presumo que o senhor estivesse aqui. A pele corada de Frederic adquiriu um tom mais forte de vermelho. Ah, bem, esse é o problema, entende? Na verdade, eu não estava. Onde o senhor estava? Então, eu estava fora. Ele meneou a cabeça. Isso aí, fora. Mas se o senhor estava fora e a governanta também, quem estava aqui, no comando do alojamento, naquela noite? Frederic se inclinou para mais perto de Jazz, assumindo uma postura de confidência. Sabe como é, inspetora Hunter, tudo é muito constrangedor. A questão é que eu devia ter estado aqui. É uma regra da escola que 2 funcionários estejam sempre presentes no alojamento. Eu deixei nosso orientador, Hilda Neyman, sozinho no comando por algumas horas. Ele deu de ombros. Tive um compromisso urgente. Posso perguntar onde o senhor estava? Bem, na verdade, não. Temo que seja um assunto particular, mas o senhor da Neyman pode confirmar que eu já estava de volta à meia-noite. A que horas o senhor saiu do alojamento? Mais ou menos às 7h30. Então quem teria colocado os comprimidos de Epilin de Charlie Cavendish ao lado da cama dele naquela noite? Nem o senhor nem a governanta estavam aqui. Fui eu, antes de sair. Deviam ser 19h15 quando fui ao quarto dele com os comprimidos. E o senhor os colocou ao lado da cama, como sempre, com um copo d'água? Sim, coloquei. Charlie estava no quarto, naquele momento. Na verdade, ele me viu fazer isso. Não que isso me ajude agora, reconheceu Frederic. Quantas vezes o senhor ia até o armário de remédios para dar medicamentos prescritos? Sou não para os meninos, indagou Jazz. Quando era necessário, respondeu Frederic. A governanta e eu temos uma chave cada um. Nós 2 registramos o que retiramos e a hora, então não há possibilidade de confusão. E na noite em que a governanta e o senhor estavam fora, eu dei minhas chaves ao senhor da Neyman, entre as quais estavam as do armário de remédios. Senhor Frederic, como estava com pressa para ir ao seu compromisso, há alguma chance de que tenha confundido 2 comprimidos de aspirina com o Epilin? Jazz tirou os 4 comprimidos do bolso e os colocou na mesa, diante dele. Como pode ver, são quase idênticos. Frederic parecia abalado. Inspetora Hunter, aceito que cometi um erro naquela noite ao sair do alojamento quando era meu turno, mas posso garantir que fui sempre muito cauteloso quando se tratava de algo relacionado aos meninos e seus remédios, especialmente Charlie Cavendish. Eu sabia que ele era alérgico à aspirina. Além disso, os analgésicos ficam guardados em uma prateleira separada dos medicamentos com prescrição, então não há nenhuma chance de eu ter me confundido. Só por curiosidade, o senhor poderia me apontar quais comprimidos são de Epilin e quais são de aspirina? Ele analisou os 4 e apontou para os 2 sem número. Esses são os de Epilin. Aqueles 2 com número são de aspirina. Ele encarou Jazz com um ar presunçoso. Acertei? O fato de você saber qual é a diferença não ajuda em nada, pensou Jazz. Sim. Então, Sr. Frederic, não pode mesmo me revelar onde estava na noite em que Charlie morreu? Ele assentiu. Me desculpe. Preciso salientar que isso deixa sem álibi ou testemunhas para corroborar sua história. O administrador franziu a testa.
Não acredito que eu vá precisar de um. Além disso, como eu já disse, Hilda Neyman vai atestar que eu estava fora e que cheguei aqui à meia-noite. Há alguma entrada nos fundos para a Flea House? Indagou Jazz. O quê? Está sugerindo que eu saí e me esgueirei de volta de alguma outra maneira para matar o pobre Charlie. O rosto de Frederice estava ficando mais vermelho de raiva. Não, estou só perguntando se há uma entrada nos fundos. Ah, sim, eu vou lhe mostrar, se a senhora quiser. E há a saída de incêndio, que vai do topo do prédio até o chão. Veja, inspetora Hunter, deixe-me esclarecer algo de uma vez por todas. Eu, mais que qualquer pessoa, estou angustiado pelo que aconteceu. Diante das circunstâncias, não consigo pensar em ninguém menos propenso a mexer em um fio de cabelo de Charlie Cavendish. Que circunstâncias, Sr. Frederice? Ele parecia desconfortável, e um pouco de sua raiva justificada se dissipou. As mais óbvias, é claro. Eu sou o administrador do alojamento onde Charlie morava, responsável direto por ele na ausência dos pais. O fato de eu não estar aqui quando Charlie morreu é algo que vai ficar na minha consciência pelo resto da vida. E quanto à minha futura carreira de professor, dificilmente será favorável à minha reputação ter a morte de um dos meus alunos em meu histórico. Não é mesmo? Eu acho que é isso, por enquanto. Obrigada pela atenção. Jazz colocou os comprimidos no bolso, junto com um pedaço de papel que Frederice dera, contendo a lista feita por ele. Mais uma coisa, Rory Millar está neste alojamento. Não está? Sim. Por que a pergunta? Eu vi o pai dele hoje, David Millar. Ele parecia achar que o filho estava preocupado com alguma coisa. Como ele está? Todos os garotos do alojamento ficaram inquietos com o que aconteceu, inspetora Hunter. Rory sempre foi sensível, então talvez isso tenha angustiado mais do que a maioria, respondeu Frederice, com cautela. Então se levantou e conduziu Jazz em direção à porta. Se eu puder ajudar em mais alguma coisa, por favor, me avise. O falso charme estava de volta. Sim. Gostaria que Rory Millar estivesse presente em sua sala amanhã de manhã, às 8h30. Obrigada, Sr. Frederice. Até lá. Quando saiu do prédio, Jazz ouviu um sino alto. As crianças começaram a sair dos edifícios ao redor do gramado da capela. Ela andou em volta da Flea House para encontrar a entrada dos fundos. Girou a maçaneta, mas a porta estava trancada. Jazz consultou o relógio enquanto voltava para a sala de aula. Eram 5h30. Ainda havia tempo para mais perguntas, e depois ela iria para casa. Roland estava guardando objetos em sua pasta, prestes a sair, quando Jazz chegou. Poderia me contar o que a governanta disse quando o senhor a interrogou? Pediu Jazz, sentando-se na beirada da escrivaninha. Claro, senhora. Roland tirou seu caderno da pasta, verificou o conteúdo e pigarreou. Como ela já deve ter lhe dito, não estava no alojamento na noite do incidente. Era sua noite de folga. Onde ela estava? Ela foi a um concerto de coral na capela, que começou às 7h30 e terminou às 9h. Eu encontrei o capelão da escola enquanto estava voltando para cá, e ele corroborou o fato de que a viu entrando na capela e depois saindo. Ele fica à porta para receber as pessoas. E o senhor perguntou aonde ela foi depois da apresentação? Claro que sim. Ela foi para a cidade e jantou sozinha, no Hotel Tris Vans. Eu confirmei isso com o pessoal do hotel, obviamente. Então ela contou que voltou para a escola, chegando à Flea House por volta das 10h30. Subiu para o apartamento dela, localizado no último andar. Disse que não ouviu nada. Não que ela pudesse ouvir, pois seu apartamento fica na extremidade oposta do corredor em relação ao quarto de Charlie. Mas foi ela quem encontrou o rapaz morto na manhã seguinte e deu o alerta. Obrigada. Antes de ir, o senhor poderia me explicar como encontro essa rua? Pediu Jazz, entregando a ele um pedaço de papel com o endereço. Claro. É bem perto daqui, afirmou Roland, e rabiscou as instruções. Obrigada. Nos veremos aqui amanhã, às 8h. Boa noite, senhora. Roland acenou com a cabeça para Miles e saiu da sala. Eu também já estou cansada. Jazz suspirou. O que você acha de comermos alguma coisa na cidade, no hotel em que você está hospedado, e conversarmos sobre os fatos que levantamos? Por mim, tudo bem. Miles assentiu e fechou o notebook, seguindo Jazz para fora da sala. Ela a trancou e colocou a chave no bolso do casaco. Você sabe qual é o grande problema aqui. Se eu estiver certa e o Epilin tivesse sido trocado pela aspirina, várias pessoas poderiam ter entrado na Flea House nessas 4 horas e cometido o crime. Há uma trava de segurança, mas o número não é exatamente o segredo, com 80 garotos indo e vindo o dia inteiro, sem mencionar os funcionários. Eu verifiquei mais cedo e há uma entrada pelos fundos. Qualquer um poderia ter entrado por lá também. Como eu disse, uma agulha no palheiro, comentou Miles enquanto se dirigiam para o carro. Sebastian Frederice, o administrador, disse que colocou os comprimidos de Charlie ao lado da cama por volta de 19h15, enquanto o rapaz ainda estava no quarto. Precisamos descobrir exatamente a que horas Charlie saiu para encontrar seus amigos no bar, mas, por enquanto, vamos supor que tenha sido entre 7h30 e 8 horas. Sabemos que ele tomou os comprimidos entre 11 e 11h30. Restam quase 4 horas durante as quais a troca poderia ter sido feita. Miles abriu a porta do passageiro e Jazz entrou. A senhora parece muito convencida de que foi assim que Charlie morreu. Ele ligou o motor. Outra ideia. E se Charlie tivesse comprado alguma substância ilegal, como êxtase, no bar naquela noite? E se o vendedor tivesse enganado e vendido aspirina em vez da droga? Miles começou a tirar o carro da vaga.
Acho muito difícil acreditar que exista tráfico de drogas pesadas em uma cidade como esta. Quem está sendo urbana e arrogante agora, hein? As drogas estão por toda parte, especialmente em estabelecimentos onde os jovens têm dinheiro para comprá-las. Faz sentido, reconheceu Jazz. Mas a maneira como a mãe dele insistia que qualquer droga desconhecida poderia ser fatal, ainda mais considerando que um epiléptico não deve usar substâncias que alterem o estado de consciência, me faz duvidar de que ele se arriscaria. Charlie tinha 18 anos, e pelo que eu vi, gostava de uma festa. Acho que os conselhos da mamãe não teriam muita influência. Como todos os jovens, tenho certeza de que ele curtia um perigo. Digamos que você esteja certo, ponderou Jazz. Por que ele esperaria voltar para o quarto para ingerir a droga? Se os amigos dele tivessem o hábito de usar drogas, essa seria uma atividade em grupo. Ah, Jazz tirou um pedaço de papel do bolso. Você se importaria de dar uma parada rápida antes da sua cerveja? Quero visitar Hilda Neyman, o orientador da Flea House, para saber se ele viu alguém entrando ou saindo do alojamento naquela noite. Coitado, parece que ele foi largado lá pelo Sr. Frederis, que fugiu para um local secreto. Geralmente a pessoa mantém segredo porque esteve com alguém com quem não deveria se encontrar. Lembre-se, Frederis é solteiro, não é? Viro à esquerda ou à direita para a casa desse orientador. Ah, à esquerda, aqui, segundo Roland. Jazz orientou Miles por uma estrada estreita. Frederis certamente está escondendo algo. Tudo depende se esse algo é relevante para a investigação. Vire à direita aqui. Jazz olhou pela janela. Ali está o número 24. Estamos procurando pelo 36. Eles estacionaram do lado de fora da casa com varanda e saíram do carro. Jazz abriu o portão, observando que o jardim da frente era muito bem cuidado. Ela bateu com força à porta da frente. Ele pode não atender se estiver lá em cima doente, na cama, sugeriu Miles, quando Jazz bateu outra vez. É verdade, mas eu realmente gostaria de falar com ele esta noite, se puder. Jazz se inclinou, abriu a caixa de correio embutida e olhou para dentro. Viu uma poltrona de frente para a lareira e um braço pendurado sobre ela. Ele está lá, mas deve estar dormindo. Colocando a boca na abertura, ela gritou. Senhor da Neyman, é a polícia. Desculpe incomodá-lo, mas precisamos falar com o senhor. Não houve resposta. Ela olhou interrogativamente para Miles. Será que ele é surdo? Sugeriu. Jazz espiou de novo através do espaço para cartas. Algo na maneira como aquele braço estava pendurado sobre o apoio à poltrona dizia a ela que não era surdez o que impedia a Hilda Neyman de abrir a porta. Ela se levantou e disse para o sargento, ele não é surdo. Arrombe a porta, Miles. Meu palpite é que temos outro cadáver em nossas mãos. Capítulo 7. Angelina Millar mexeu sua caçarola de cordeiro, depois adicionou alguns temperos. Levou a panela de volta ao fogão e olhou com satisfação para a mesa, posta para dois, com um punhado de tulipas recém-colhidas no centro, adicionando um toque de primavera. Antes de sair da cozinha, ela fez uma pausa para se certificar de que tudo estava pronto, então entrou no banheiro do primeiro andar para verificar a maquiagem e o cabelo. Como sempre, ela parecia imaculada, suas feições perfeitas como as de uma boneca. Ela pensou em como era sortuda por precisar de só um pouquinho de rímel e batom para acentuar seus grandes olhos azuis e lábios carnudos. Talvez um dia ela tivesse que entrar na onda do Botox, como muitas de suas amigas já faziam. Mas, por enquanto, sabia que parecia mais jovem do que seus 38 anos. Ela enfiou a cabeça na entrada da sala de visitas para ter certeza de que o fogo ainda estava queimando alegremente na lareira. Depois voltou para a cozinha e decidiu servir-se de uma taça de vinho enquanto esperava. Julian disse que chegaria depois das 7. Então, vendo que tudo estava pronto, ela sentiu que merecia uma bebida. Angelina levou o vinho para a sala de visitas, sentou-se em um canto do sofá macio, tomando cuidado para não vincar a almofada atrás de seu corpo. Endireitou a pilha de revistas sobre decoração e jardinagem em cima da mesa de centro extremamente polida e observou a sala com orgulho. Todos que visitavam sua casa comentavam quanto ela era gloriosa. Embora fosse bem grande, ela conseguirá fazer de seu lar um local aconchegante e convidativo. Na verdade, recebia tantos elogios pela decoração que decidirá tentar fazer disso uma profissão. Pretendia fazer um curso de design de interiores de meio período no verão. Não que esperasse aprender qualquer coisa que já não soubesse, mas porque, aos olhos dos clientes, faria diferença ela ter algum tipo de certificação. Uma de suas amigas já havia oferecido lhe pagar para decorar uma casa de campo que acabará de comprar como investimento, e Angelina estava ansiosa para visitar lojas de antiguidades e escolher possíveis tecidos para a cortina. Especialmente agora que Rory estava estudando em um internato durante a semana e Julian nunca chegava em casa muito cedo, e nem sempre ficava lá. Seria bom ter uma atividade agradável e financeiramente gratificante para preencher seus dias. Satisfeita, Angelina tomou um gole do vinho e se permitiu sorrir por aquilo que havia conquistado. Uma bela casa, um filho e um homem rico e bem-sucedido com quem compartilhar a vida. Eles precisavam ser discretos no momento. Não seria favorável para sua reputação nem para a carreira de Julian se as pessoas descobrissem que ela estava tendo um caso com um advogado que, apesar de não a ter representado, lhe dera conselhos sobre as circunstâncias difíceis que cercavam seu divórcio. Mas até isso tinha dado certo. Angelina estava prestes a dizer a David que iria deixá-lo para ficar com Julia, quando então o marido perderá o emprego e a agredira. Apavorada,
Ela ligou para Julian depois que a polícia levou David embora. Ele então assumiu o controle. Julian sugeriu que Angelina acusasse David de agressão. Ela se sentiu desconfortável com isso, pois entenderá por que ele ficará tão furioso naquela noite. Mas, como Julian avisara, aquele seria um ótimo motivo para pedir o divórcio e conseguir manter sua reputação intacta. As conversas nos círculos sociais que ela e Julian frequentavam não seriam sobre o coitado do David, abandonado pela esposa que amava e que trocou por outro homem, mas empatia por Angelina, uma mulher agredida, casada com um alcoólico violento. E ela, para sua própria proteção e a de seu filho, não teria opção a não ser se divorciar dele. Angelina não tinha certeza de quando exatamente Julian tinha sugerido isso, porém, quando David apareceu na casa na manhã seguinte e quebrou uma janela, ela ficou de fato assustada. Julia mencionou de novo a acusação de agressão, adicionando uma medida protetiva para manter David afastado sob ordem judicial. Naquele momento, ela não hesitou em pedir ao advogado para agir. Angelina tinha presumido que, quando deixasse David, precisaria sacrificar sua amada casa. Então, Julian sugeriu assumir a hipoteca com ela, vender a própria casa e oferecer o dinheiro da venda para pagar David e manter o imóvel. A ideia deixará encantada. Por fim, retirar a acusação de agressão em troca de um divórcio rápido permitiria que Angelina mantivesse a consciência limpa. Por mais que ela quisesse terminar seu casamento com David, sabia que prestar queixa sobre um crime que ele não tinha cometido era golpe baixo. Ela sentiu empatia pelo ex-marido, mas não o suficiente para ficar sem dormir. Ele era um perdedor, e ela ficou aliviada por não ter que arrastá-lo no casamento por mais tempo. Agora, tinha ao seu lado um homem tão ambicioso quanto ela. Ele queria o melhor de tudo e celebrava suas conquistas gastando o dinheiro que ganhava com seu trabalho árduo. Eles já tinham conversado sobre fazer uma grande festa para celebrar o relacionamento e o aniversário de 40 anos de Julia. Angelina tinha consultado empresas que alugavam toldos, buffets e bandas de festa. Julian lhe dera carta branca para gastar e fazer um trabalho espetacular. E ela teria que ir a Londres comprar um vestido muito especial. Sim, as coisas tinham dado certo para Angelina. Só havia um pequeno problema. Seu filho, Rory. Angelina era uma mãe amorosa e dedicada. Odiou testemunhar a dor de Rory quando ele teve que se acostumar ao divórcio dos pais. Ela sabia que pai e filho tinham um vínculo especial. Conseguia reconhecer as semelhanças entre eles. Quando ela revelou ao menino que o pai nunca mais voltaria para casa, Rory chorou a noite inteira. Desde então, ele se isolara. Quando estava em casa nos fins de semana, raramente se comunicava com a mãe sobre qualquer outra coisa além de comida e atividades domésticas. Ela sabia que era muito cedo para contar a ele sobre o relacionamento com Julia. Tinha sido difícil, mas contornável, pois o menino passava a semana fora e ficava com o pai a cada 2 fins de semana. Então, alguns dias antes, Julian comunicou que achava que era hora de contar a Rory. Disse que estava farto de se esconder pelos cantos como um adolescente furtivo. Queria se mudar para casa que estava lhe custando um rim, contar a verdade a Rory e ao mundo. Ele tinha organizado uma viagem para os 3 para uma estação de esqui durante o recesso escolar. Rory e eu poderemos criar um vínculo nas pistas, anunciou ele. Angelina estremeceu diante da ideia de Rory, que não gostava de esportes, aprender a esquiar tendo o atlético Julian como professor. No entanto, ela concordou com Julian. Rory ia completar 14 anos dali a poucos meses, e já teria maturidade suficiente para lidar com a situação. Naquele fim de semana, quando o filho chegasse em casa, ela iria contar que seu amigo se juntaria a eles nas férias. Angelina ouviu a porta dos fundos se fechar e se levantou. Julian havia chegado pontualmente pela primeira vez. Ela terminou sua taça de vinho e levantou-se, verificando sua aparência no espelho. Ouviu passos no chão de pedra do corredor, vindo em sua direção. A porta se abriu. Querido, eu... A mão de Angelina voou para a boca quando ela viu quem tinha acabado de entrar, deixando um rastro de pegadas lameadas pelo tapete azul novo. Olá, Ange. Eu vim conversar sobre Rory. Ela recuava enquanto ele se aproximava, mas viu-se encurralada contra a estante. Não fique tão assustada. Não estou aqui para machucar você. Só quero ter uma conversa sobre Rory. A maldita escola não me deixa vê-lo, e eu estou ficando doente de preocupação. Ele estava perto o suficiente para Angelina sentir o cheiro de seu hálito. Ah, David, pensei que você tinha largado o álcool. Você andou bebendo. Não o suficiente para ficar bêbado, infelizmente. Ele se afastou. Por favor, pare de me tratar como se eu fosse um assassino. Não vou tocar num fio de cabelo seu. Embora estejamos divorciados, ainda temos um filho juntos. E ele está com problemas. Angelina se esgueirou lentamente em direção ao sofá e sentou-se com cuidado na beirada. A aparência de David era terrível. Estava claro que não se barbeava nem tomava banho havia dias, e seu cabelo, que tinha crescido muito nos últimos meses, pendia, encebado, em volta do rosto. David, você não pode simplesmente entrar aqui de repente. Essa não é mais a sua casa, começou ela. Da próxima vez, por favor, ligue antes, e então poderemos nos encontrar em algum lugar. Ange, não me venha com essa. Você raramente retorna minhas ligações, se é que retorna, e com certeza não iria gostar de ser vista comigo em público. O que mais eu poderia fazer? Deixar nosso filho continuar a sofrer porque a mãe se recusa a me dedicar um minuto de seu dia? Ela ficou em silêncio. Com a garrafa de vinho que custará a Angelina uma pequena fortuna, a bebida que acompanharia a ceia daquela noite. Ele tirou a rolha e serviu-se de uma taça.
Eu tive que beber para ter coragem de vir até aqui. Em primeiro lugar, ele levou a taça aos lábios e tomou um gole demorado. Muito bom. Você está esperando alguém? A mesa está posta para um jantar a dois. Você está namorando? Não, sim. Olha, não é da sua conta. Diga logo o que você quer dizer e vá embora, declarou Angelina, olhando nervosamente para o relógio. Rory me ligou da escola há alguns dias. Ele parecia muito nervoso. É mesmo? Pois ele estava muito bem quando vi no concerto do coral na capela, na sexta-feira passada. No sábado de manhã ele foi direto para o festival de coros de escolas independentes, por isso não o vejo desde então. O que ele falou ao telefone? Que não havia ninguém lá para protegê-lo. David pegou a garrafa de vinho e encheu de novo sua taça. Eu não sei o que ele quis dizer. Você sabe? Não. Eu não tenho ideia. Angelina franziu a testa, preocupada. Fui tentar vê-lo na sexta-noite, mas ele não estava lá. Porque ele estava cantando na capela. David. Então eu deixei mensagens para o diretor e aquele idiota do administrador da Flea House. Ninguém retornou minhas ligações. Aí fui à escola de novo esta manhã e exigi ver Rory, mas o filho da mãe do Johnny se recusou. Meu Deus. Isso é muito frustrante. David bebeu todo o vinho e encheu a taça mais uma vez. Angelina pensou em como o diretor teria visto David, bêbado e agressivo, invadindo a escola e exigindo ver o filho. Vou ligar para a Flea House assim que você sair e verificar se ele está bem. E ele vai voltar para casa amanhã. Eu posso conversar com ele quando chegar. Por favor, Ange, será que poderia ligar agora? Eu vou fazer isso assim que você sair. E prometo dar um retorno para você, de verdade. Agora, David, segundo o diretor, Frederico vai pedir para Rory me ligar hoje à noite, mas, pelo que já percebi, isso não vai acontecer. Os passos de David ficaram instáveis. Eu sei, dentro de mim, que algo está errado. Você promete que vai ligar? É claro que vou, respondeu ela, gentilmente. Prometo. Você acha que ele está sofrendo bullying? Não sei. Talvez tenha algo a ver com a morte do garoto que sofreu um ataque epiléptico. Eu realmente não sei, mas temos que descobrir. David parou de andar, virou-se para encará-la. Olha, eu sei que as coisas deram errado, Ange, mas, no mínimo, devemos a Rory tentar nos comunicar direito? Angelina assentiu. É claro. Ela olhou para o relógio novamente, em seguida levantou-se, a momentânea harmonia substituída pela urgência. Meu convidado vai chegar a qualquer momento. Acho melhor você ir. Ele olhou para ela com tristeza. É claro que você acha. David de repente bateu a taça na mesa. Eu não me encaixo aqui com essa aparência, não é? Chateado, desesperado. Você nunca gostou de nada fora do seu controle, não é, Ange? David, por favor, não faça isso. Não faça o quê? Não diga a verdade. O que exatamente eu fiz de errado, Ange? Eu era gentil, atencioso, nunca fui infiel. Comprei a casa dos seus sonhos. Eu acho melhor você ir embora. Eu te amei. Tentei lhe dar tudo que você queria. Ele caminhou até a lareira e pegou uma estatueta. Lembra quando comprei isso para você? Era o nosso 6º aniversário de casamento e eu gastei uma fortuna. Ele colocou a peça de volta na lareira, onde ficou precariamente equilibrada perto da beirada. Tudo o que eu sempre quis foi fazer você e Rory felizes. Angelina ouviu um carro parar na entrada. Ela se levantou. David, você tem que sair. Agora. Tudo bem. Estou indo. Não se preocupe. Ligue para mim. Promete? Prometo. Obrigado. Só porque eu não amo mais, não significa que eu também não ame meu filho. David virou-se para a porta, instável, mas esbarrou na estatueta sobre a lareira e a peça caiu no chão. Meu Deus, eu sinto muito, David se inclinou para recolher os cacos. Vou comprar outra. Um par de braços fortes o pegou pelos cotovelos e o trouxe de volta à posição de pé. O que diabos você está fazendo na minha casa? Ameaçando sua ex-mulher de novo? Usando uma estatueta quebrada como arma? Ele estava sendo arrastado em direção à porta. Você sabe o que aconteceu da última vez que tentou invadir esta casa. Julian, é sério. Está tudo bem. David veio conversar sobre Rory. Ele não me ameaçou e já ia embora quando você. Mas Julian já tinha saído da sala de visitas, empurrando o pobre David até a porta da frente. Ele abriu e jogou o homem com força no jardim. David perdeu o equilíbrio e caiu sobre o canteiro de rosas à esquerda. Ofegante pelo esforço, Julian passou as mãos pelos cabelos e alisou o terno enquanto observava David lutar para se levantar. Juro que, se você chegar perto desta casa novamente, vou pedir uma medida protetiva tão depressa que você vai ser levado embora na mesma hora. E quanto ao seu filho, faço questão de que ele saiba que o pai é um bêbado vagabundo. A porta se fechou. David foi deixado no escuro do lado de fora, com a cabeça girando devido ao álcool e ao choque. Escorria sangue de um de seus dedos, onde o espinho havia penetrado. Ele cambaleou até o portão da frente, incapaz de impedir que as lágrimas rolassem pelo rosto. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Murmurou, quando abriu a porta do carro. Ele afundou no banco do motorista e apoiou a cabeça nas mãos. Julian Holmes, o advogado arrogante e bajulador que David encontrara várias vezes em jantares, estava morando com sua ex-mulher. Ele estava morando na casa de David, dormindo na cama de David. O pior de tudo, podia ter acesso ilimitado a Rory, enquanto o próprio David não tinha. E sua mente encharcada de álcool procurou a conexão que estava bem ali, fora de seu alcance.
E se a pessoa que deixara Rory tão assustado fosse Julia? David descansou a cabeça latejante no volante e se perguntou se era possível que as coisas piorassem. Jess estava a caminho de casa. Miles dirigia enquanto ela falava com Norton ao celular. O corpo foi recolhido e o patologista prometeu dar prioridade à necrópsia do Sr. Danema. Só poderemos ter certeza quando sair o resultado, mas, pelo que vi, foi um caso simples de suicídio. Está precisando de reforços? Indagou Norton. Os peritos de Norwich estão vindo para examinar o quarto de Cavendish amanhã de manhã. Não que haja muito para encontrar. O quarto foi limpo depois do ocorrido. Eles deveriam ter sido chamados imediatamente após o incidente. Ninguém sabia naquele momento que não era um simples incidente. Isso só torna nosso trabalho um pouco mais difícil. O senhor sabe como são os primeiros dias depois de um assassinato. Assassinato? Desculpe, senhor, estou me precipitando um pouco. Mas, com a morte de Hilda Neman, não é preciso ser um gênio para descobrir que há alguma coisa estranha acontecendo. Você acha que as duas mortes estão conectadas? Será uma grande coincidência se não estiverem, mas não vou especular até saber os fatos. E eles estão escassos no momento. Enfim, vou mandar os peritos diretamente para a casa de Hilda Neman assim que terminarem com o quarto de Cavendish. A grande questão é, por quanto tempo podemos esconder isso da imprensa? Uma morte que todos até agora supõem que foi acidental já é preocupante, mas duas causaram pânico coletivo na escola e entre os pais. Pelo menos Danema não morreu dentro do internato. Não, mas se há algo sinistro acontecendo, não podemos deixar todas essas crianças correrem risco, certo, Hunter? Precisamos do relatório da autópsia de Danema com urgência. Você conversou com o diretor sobre Danema? Perguntou Norton. Sim, liguei para ele há 10 minutos. Como pode imaginar, ele está muito preocupado. Para dizer o mínimo. A primeira coisa que vou fazer amanhã de manhã é me encontrar com ele. Mantenha contato, Hunter. Desculpe lhe dar outra morte em seu primeiro dia de volta ao trabalho. Jess imaginou Norton sorrindo com ironia. Ainda não consegui chegar em casa para pintar a Mona Lisa. Com certeza não. Boa noite, então. Boa noite, senhor. Miles parou na frente da casa de Jess. Obrigada pela carona. Eu o convidaria para tomar um café, mas estou exausta. A senhora? Cansada? Jamais. Tenho certeza de que voltarei ao ritmo em breve, mas estou louca por um banho e uma noite de sono. Pode me pegar às 7 da manhã? Deixe comigo. Vou explorar os inferninhos de Fultation. Miles piscou para Jess quando ela abriu a porta do passageiro. Bem que você podia explorar o inferninho onde Charlie e seus comparsas da St. Stephen estiveram na noite em que ele morreu. Falar com o proprietário. Obter alguma informação. É uma tarefa difícil. Você tem uma bebida aí? Perguntou ele. David, eu? David já tinha saído da sala e voltado. Talvez eu tenha que beber umas cervejas para me misturar com a multidão. Nos veremos às 7. Boa noite. Jess estava na banheira, refletindo sobre os acontecimentos do dia. E se Hilda Neman tivesse, por engano ou intencionalmente, trocado os comprimidos de Charlie por aspirina, num raro momento em que estava encarregado sozinho da Flea House, se ela pudesse encontrar o motivo, provar que ele tinha sido o autor, aquele caso estaria resolvido. Jess suspirou quando saiu da banheira e pegou uma toalha, a pele toda arrepiada enquanto andava pelo corredor frio e ia para o quarto. Ela jamais pegara um caso de fácil resolução, mas devia existir algum, é claro. Vestiu um roupão, desceu as escadas e viu que sua secretária eletrônica estava piscando. Havia mensagens do encanador, do decorador de seu pai, que queria saber como fora seu primeiro dia de volta ao trabalho. Pegando o telefone, ela discou o número da casa dos pais. Papai, sou eu. Sim, tudo bem, mas, nossa, estou muito cansada. Encontrei outro cadáver às 5:30 da tarde, então as coisas estão esquentando. O quê? Na sonolenta Norfolk? Ah, ok, que você encontre muitas pistas, minha querida. Está satisfeita por ter voltado? Vou poder responder daqui a alguns dias. Neste momento, estou um bagaço. Imagino. De qualquer forma, acho que você tomou a decisão certa. Você pode vir almoçar aqui no domingo e nos contar todas as novidades? Eu adoraria, mas primeiro vou precisar avaliar como o caso está se desenvolvendo. Claro, mas ouça, veio um sujeito aqui me ver hoje cedo. Ele se chama Jonathan Scott e está fazendo doutorado. Acho que a tese é sobre o crime na Grã-Bretanha moderna. Ele ouviu dizer na universidade que minha filha é detetive e queria saber se poderia entrevistá-la em algum momento nos próximos dias. Vou estar muito ocupada, papai. Eu sei. Mas que tal você reservar uma hora para falar com ele depois de apreciar a perna de cordeiro feita pela sua mãe no domingo? Ele é um sujeito agradável. Você não está tentando armar um encontro para mim, está? Meu Deus, não. Ele é alguns anos mais jovem do que você, de qualquer maneira. E ele não teria interesse em uma velha enrugada, certo? Exatamente. Obrigada, papai. Sempre contribuindo para elevar a minha autoestima. A propósito, como está se sentindo? Animado? Como sempre. Que bom. Bem, a não ser que essa investigação me atrapalhe, estarei aí no domingo. Estou ansioso por isso, querida. Deus a abençoe. Mande beijos para a mamãe. Boa noite, papai. Jess desligou o telefone, apagou as luzes e andou, exausta, até as escadas. Ao deitar-se na cama, percebeu que, pela primeira vez em 7 meses, não tinha pensado no ex-marido o dia inteiro.
Capítulo 8. Robert Jones estava com uma cor estranha. Jess podia ver as gotas de suor em suas têmporas. Estou muito preocupado, Inspetora Hunter. Muito preocupado. Podemos lidar com uma morte que parece ter sido acidental, mas duas é perigoso. Eu entendo, Sr. Jones. É uma situação lamentável. Se serve de consolo, temos quase certeza de que o Sr. Danneman cometeu suicídio. Bem, imagino que isso cause menos problemas, admitiu o diretor. Obviamente, só poderemos ter a confirmação quando a necrópsia for concluída, acrescentou Jess. Sim. Então talvez sejam apenas coincidência e falta de sorte? Infelizmente, não posso responder no momento. Me diga uma coisa, o Sr. Danneman e Charlie Cavendish se davam bem? Bem, resumindo, eles não poderiam ser mais diferentes. Charlie não era do tipo acadêmico, gostava de estar com os amigos e era barulhento. Hugh, por outro lado, era uma alma gentil. Foi um estudioso de latim em Oxford quando jovem. Levava uma vida tranquila, cercado por seus livros, e fazia muitos trabalhos de tradução para a Biblioteca Britânica. Para falar a verdade, muitas vezes me perguntava o que ele estava fazendo aqui na St. Stephen. Ele era um especialista renomado em manuscritos latinos do século XIV. Ele era querido pelos colegas? Muito, respondeu o diretor. Ninguém tinha uma palavra contra Hugh. Ele era um homem muito gentil e até um pouco ingênuo, e foi um excelente orientador para alguns dos meninos mais novos, que estavam longe de casa pela primeira vez. Estava sempre pronto para ouvi-lo se tivessem algum problema. Ele era casado? Indagou Jess. Não. Acho que nunca se casou, na verdade. Quanto a parentes, Robert Jones deu de ombros. Não faço ideia. Ele era muito discreto. Não costumava socializar com os outros membros da equipe. Então vamos consultar nossos sistemas e ver se conseguimos encontrar parentes próximos. Me desculpe por não poder ajudá-la quanto a isso. A vida particular de Hugh de fato era um enigma. O senhor notou alguma mudança nele recentemente? Sondou Jess. Ele parecia deprimido? Não, mas Hugh nunca foi do tipo que demonstrava emoções. Qualquer coisa poderia estar acontecendo dentro daquela cabeça inteligente, mas ninguém saberia o quê. Então, voltando ao assunto, disse Jess, Charlie e Hugh discordavam em muitas coisas. Hugh foi orientador de Charlie quando ele chegou, mas mudamos esse acordo em poucas semanas. Eram duas pessoas que não se davam bem. Charlie podia ser arrogante e às vezes agressivo. Hugh, o eterno pacifista, não era capaz de lidar com uma personalidade assim. Então nós o colocamos sob responsabilidade de Sebastian Frederis, o que provou ser muito mais eficaz. Entendo. Jess apoiou na escrivaninha e se aproximou mais um pouco. Sr. Jones, por favor, responda sinceramente. Charlie Cavendish era conhecido por praticar bullying? Houve uma pausa, depois um suspiro antes de o diretor responder. Suponho que ele tivesse certa reputação nesse sentido. Não sei quão intencional era o comportamento de Charlie, mas ele perturbava alguns dos garotos mais novos, especialmente os recém-chegados. Não gostava de fracotes, sentia que era seu dever torná-los mais fortes. Mas devo reiterar, Inspetora Hunter, que não temos nenhum problema de bullying na escola como um todo. Estamos sempre atentos a isso. Charlie era um caso isolado e foi advertido em várias ocasiões. Então, ele era metido a valentão. Tenho a impressão de que era um rapaz difícil, comentou Jess. Ele era um dos nossos alunos mais desafiadores. Sim, mas só podemos lidar com a matéria-prima que nos é dada. O fato é que Charlie foi muito mimado pelos pais desde que nasceu. Ele tinha dificuldade para entender o conceito de limites. Mais uma pergunta. Jess colocou um porta-documentos de plástico na mesa do diretor. O senhor reconhece essa pessoa? Ele pegou a pequena fotografia e a analisou com atenção. Está muito desbotada, mas o rosto me parece familiar. Nós a achamos debaixo da poltrona em que Hugh Danneman foi encontrado morto. Talvez ele estivesse segurando a fotografia e a tenha deixado cair quando ficou inconsciente. Não sabe me dizer quem é? Não. Jones olhou novamente para o rosto angelical, de cabelos longos e lisos que molduravam um rosto de traços finos. Ela é muito bonita, não é? Sim, e muito jovem. Me pergunto se poderia ser filha dele, mas o senhor obviamente não saberia responder. Não. Ele devolveu a fotografia para Jess. Sinto muito. Diga-me, Sr. Jones, conseguiria pensar em alguma razão para Hugh Danneman querer matar Charlie Cavendish? O quê? Hugh? Matar alguém? O diretor balançou a cabeça em descrença. Para ser sincero, detetive, a ideia é absurda, completamente absurda. Além disso, eu entendo que seja preciso investigar a morte de Charlie, mas não estamos nos precipitando ao sugerir que ele foi assassinado. Jess levantou. Ela encarou Robert Jones, balançou a cabeça lentamente. Receio que não devemos descartar essa hipótese. Pensei em todas as possibilidades que explicariam Charlie ter engolido os comprimidos de forma consciente, quando ele sabia muito bem que poderiam matá-lo. Então, os fatos são estes. Ou ele cometeu suicídio ou alguém trocou seus comprimidos de epilim por aspirina. E, se for o último caso, seria assassinato. Poderia ter sido suicídio, sugeriu o diretor, sem muita convicção. O senhor não acredita nisso, não é? Ele fez uma pausa antes de balançar a cabeça, derrotado. Não, não acredito. Quer dizer, nunca se pode ter certeza, especialmente quando se trata de adolescentes. Mas, conhecendo Charlie, eu diria que é improvável. O senhor disse que considerava Hugh Danneman um homem capaz de matar? Com toda certeza, ele não mataria ninguém.
Sabia que ele estava sozinho no alojamento naquela sexta noite? Não, detetive. A governanta estava de folga, mas Sebastian Frederiz estava de plantão. Não, ele não estava. De acordo com o próprio Sr. Frederiz, ele teve que ir a um compromisso em outro lugar, mas não nos deu os detalhes. Verdade? O diretor olhou para Jess com espanto. Tem certeza? Ele me contou que não estava na Flea House na sexta-feira à noite, entre as 7 horas e a meia-noite. Francamente, estou surpreso. Sebastian Frederiz é o professor mais dedicado que temos. Ele vive para aqueles garotos e conhece bem as regras. Sempre deve haver 2 funcionários de plantão no alojamento, a qualquer momento. Não acredito que ele deliberadamente colocaria em perigo os garotos sob seus cuidados, ou que daria uma escapada sem me comunicar. Talvez o senhor deva lhe perguntar onde ele estava. Sr. Jones. Ele não me deu respostas. É claro que vou perguntar. Ele bebeu um pouco de água de um copo em sua mesa. Meu Deus, tudo isso está se transformando em um pesadelo. Provavelmente a ausência de Frederic só foi descoberta devido à morte de Charlie. Mas, pensando bem, isso significa que Hilda Neyman teve muitas oportunidades de ir ao quarto da vítima sem ser visto, e depois tirou a própria vida, para não carregar para sempre a culpa e as consequências de seu crime. Uma pequena faísca de esperança brilhou nos olhos do diretor. Talvez seja uma possibilidade. O senhor acabou de reiterar quanto absurda a ideia de que Hilda Neyman pudesse matar alguém. Como disse, eu não conhecia bem. Quase nada. Bem, por mais que eu queira uma solução rápida para essa bagunça, Johnny suspirou. Não consigo imaginar isso. Hill lidou com muitos garotos difíceis durante sua longa carreira como orientador na St. Stephen. Dificilmente um conflito de personalidades o teria incitado a matar, a menos que houvesse outra razão da qual não estamos cientes. Johnny juntou as mãos. Eu desconheço. A senhora é a detetive, inspetora Hunter. Ele suspirou. Quando pretende informar a todos sobre a morte de Hilda Neyman? Tem noção do caos que se instalará quando os pais souberem desse novo incidente? Eles vão se perguntar que diabos está acontecendo aqui, e com razão. Não divulgaremos nenhuma informação à imprensa nos próximos dias, até termos os resultados da necrópsia do Sr. Neyman. No entanto, quero que esteja ciente de que pode haver um assassino escondido entre vocês. Mas é improvável, não é? Jess escolheu as palavras cuidadosamente. Sr. Jones, esta escola é sua. O senhor é responsável pelo bem-estar geral de sua equipe e de seus alunos. Eu só posso aconselhá-lo com base nas informações que vou reunindo à medida que minha investigação avança, mas, em última análise, cabe ao senhor decidir se fecha ou não a instituição. Bem, certamente preciso de seus conselhos. Estarei arriscando vida se não o fizer. Se fecharmos, será o fim da escola, o fim. Se o senhor prefere manter o internato aberto, o que eu sugiro que faça agora é reunir seus funcionários e os monitores e informá-los de que a morte de Charlie não parece mais um acidente. Adultos são tão capazes de entrar em pânico quanto jovens, então tente não ser alarmista. Mesmo que Charlie tenha sido assassinado, provavelmente foi uma vingança pessoal, e não obra de um assassino em série. Meu Deus, a senhora está me assustando, detetive. Imagino que minha equipe pensará. Jones levantou-se e andou de um lado para outro no pequeno espaço atrás de sua mesa. Peça aos funcionários que avisem todos os alunos dos últimos anos para trancar seus quartos antes de irem dormir. No caso dos mais novos, se compartilham quartos, que seja designado um membro da equipe ou um monitor para dormir com eles. Eu também estou providenciando para que policiais façam uma patrulha permanente na escola. Santo Deus! A St. Stephen está sitiada. Devo contar a ele sobre a morte de Hill? Ainda não. Para todos os efeitos, o Sr. Neyman ainda está em casa, acometido pela gripe. Jesse deu um sorriso fugaz. Lembre-se, também é do meu interesse manter a escola aberta. Não quero que meus suspeitos desapareçam antes que eu consiga me aprofundar nos fatos. Obrigada, Sr. Jones. Vou mantê-lo atualizado à medida que as coisas progredirem. Jess saiu do escritório do diretor e atravessou o pátio até a sala designada para ser a central de investigações. Miles estava à sua mesa, bocejando. Chegou tarde ontem à noite? Sim. Estive no bar que os rapazes da St. Stephen frequentam e acabei conversando com o proprietário até tarde. Só conversando, admito que fiz companhia a ele no departamento das cervejas. Só 3, mas devem ser mais alcoólicas aqui do que em Londres. Estou me sentindo acabado. É muito ar fresco do campo, detetive Miles. Seus pulmões não conseguem lidar com isso. Então, o que o proprietário tinha a dizer? Nada relevante de fato. Ele perguntou à garçonete que estava no turno daquela noite e ela se lembrou de Charlie e seu grupo chegando. Aparentemente, ele teve um breve caso com uma amiga dela pouco antes do Natal, por isso ela o reconheceu. O lugar estava lotado de alunos dos últimos anos da St. Stephen, pois é o único pub da cidade que eles têm permissão de frequentar. Jess tirou o casaco, sentou-se à mesa e ligou o notebook. Você perguntou se houve algum incidente relacionado ao tráfico de substâncias legais no local? Sim. Não que ele fosse admitir se tivesse ocorrido, obviamente. Ele ficou claramente na defensiva quando perguntei. Disse que não tolerava qualquer tipo de droga no estabelecimento. E eu, pessoalmente, acreditei nele. O pub tem um bom relacionamento com a escola. Eles têm um negócio, mas ficam de olho nos jovens. Eu não acho que o proprietário iria querer colocar isso em risco. O argumento sobre as drogas ser uma atividade em grupo é importante. Se Charlie tivesse comprado algo legal naquela noite, acho que teria usado lá mesmo,
junto com os colegas. E estaria inconsciente em questão de minutos, a menos que ele tivesse encontrado um traficante depois que saiu do pub. Mas o proprietário contou que não conhecia nenhum traficante em Flotation. Só que nós sabemos que os jovens conseguem essas coisas em qualquer lugar hoje em dia. Há sempre uns rapazes naquele bar. Qualquer um deles poderia ter levado alguma coisa para vender, embora eu duvide que fizessem isso lá dentro. Descubra exatamente com quem Charlie estava naquela noite. Ele deve ter deixado a escola com os amigos. Jazz entregou a Miles a lista que Sebastian Fredericks tinha lhe dado. Aqui estão os amigos mais próximos de Charlie, de acordo com o administrador. Talvez alguns estivessem com ele no bar naquela noite. Gostaria que interrogasse os colegas dele. Já ouvimos os professores. Vamos ouvir a opinião dos colegas sobre Charlie Cavendish. Ok, Miles assentiu. Vou colocar uma mensagem no quadro de avisos. Só um detalhe. O detetive indicou a pequena sala. Vai ficar um pouco difícil de respirar aqui com tanta gente. Onde seria melhor interrogá-los? Pergunte a Frederic se ele pode emprestar a sala de estar. Certo. A propósito, você viu o detetive Roland? Pensei que tínhamos marcado de nos encontrar aqui às 8, e já são 8:30. Ele foi se reunir com os peritos no quarto de Cavendish à meia hora. Não o vi mais desde então. Ele estava reclamando de dor de dente. Não é um cara muito sorridente, pelo que pude perceber. Eu tenho que ir até lá, então aproveito para encontrá-lo. Droga, o que foi? Acabei de me logar automaticamente para entrar no sistema e percebi que não há sequer uma tomada de telefone aqui, muito menos internet. Procure alguém para nos conectar, por favor, o mais rápido possível. Vou fazer meu melhor, mas não crie expectativas. Preciso ver o que temos sobre Rio da Nema, se é que temos alguma coisa. Ligue para o QG e peça que enviem por e-mail qualquer coisa que puderem descobrir sobre ele. E procure uma tomada de telefone para eu usar enquanto isso, ok? Preciso ir. Miles olhou para Jazz enquanto ela fechava o notebook. Como será que as pessoas conseguiam trabalhar antes do surgimento das novas tecnologias? Observou ele, os olhos cintilando. Caminhando em direção à porta, Jazz virou-se para o colega. Acho que Miss Marple descobria as coisas lendo folhas de chá. Ela tomava bastante chá. Vejo você mais tarde. Vou providenciar os scones gostosos para o almoço. O que acha? Sugeriu Miles, enquanto ela fechava a porta. Jazz encontrou os peritos no hall de entrada da Flea House. Cumprimentou todos com apertos de mão e se apresentou à chefe da unidade de investigação criminal de Norwich. Eu sou Shirley Adams. A mulher apertou firmemente a mão de Jazz. Prazer em conhecê-la, senhora. Encontraram alguma coisa? Quis saber Jazz. Infelizmente, não muito. Shirley deu de ombros. O quarto foi varrido e limpo. Consegui encontrar umas impressões digitais, uns fios de cabelo, o de sempre. Vou mandar para o laboratório e pedir que entre em contato assim que fizerem uma análise. Você recebeu minha mensagem sobre a casa de Rio da Nema? Perguntou Jazz. Sim, estamos indo direto para lá. Ótimo. Jazz procurou no bolso a chave da porta de Daneman e entregou-a para Roland, que espreitava desconfortavelmente atrás de Shirley. Roland vai abrir para você. Eu vou tentar aparecer mais tarde, se puder. Talvez eu precise ir ao dentista depois. Senhora, tenho uma dor de dente crônica, disse o investigador. Peça a Shirley para arrancá-lo. Garanto que ela é boa nisso. Jazz sorriu, mas a piada não caiu bem e Roland a fuzilou com o olhar. Nos encontraremos na sala de interrogatório mais tarde. Sim, senhora. Jazz virou e notou a governanta atrás dela. Bom dia. Vim ver Rory Millar. A senhora não vai poder vê-lo agora. Ele passou muito mal durante a noite e acabou de se deitar. Entendo. O que aconteceu com ele? Está com gastroenterite. Vamos ver como ele vai se sentir quando acordar. Se não estiver melhor, vou transferi-lo para a enfermaria e pedir que o médico dê uma olhada nele. Acho que é por causa de tudo o que está acontecendo. Coitado, ele teve uns meses bem difíceis. Jazz viu os olhos da governanta se suavizarem e a reavaliou. Bem, talvez eu possa vê-lo mais tarde, se ele estiver se sentindo melhor. Já que eu estou aqui, poderíamos conversar? Claro. Podemos usar a sala de estar do Sr. Fredericks. Ele está fora esta manhã, treinando com o primeiro time. Jazz seguiu a governanta até a sala de estar. Sente-se, por favor, disse ela, indicando o sofá. Obrigada. Jazz se acomodou e sorriu. Eu sei que o detetive Miles conversou com a senhora ontem, então não pretendo me estender. Só queria saber sua opinião sobre Charlie. Que tipo de rapaz a senhora achava que ele era? Os lábios da governanta se contraíram. Quer saber mesmo? Quero. Não serão palavras agradáveis, e estou ciente de que não se deve falar mal dos mortos. Não, mas se isso me ajudar a resolver o mistério em torno de Charlie, sua sinceridade será bem-vinda. Então tudo bem. As mãos da governanta, descansando sobre os joelhos, estavam bem cerradas. O diretor devia ter expulsado aquele menino há muito tempo. Charlie recebeu inúmeras advertências no último semestre para conter seu comportamento, mas isso não fez diferença alguma. Garotos como ele. Bem, eu sei o que gostaria de fazer com eles. 2 pontos de cor haviam surgido no rosto pálido da governanta. Poderia me explicar melhor? Pediu Jazz. É a mesma coisa em todas as escolas. Os funcionários são incapazes de controlar certo grupo que inferniza a vida dos outros meninos. Eles afirmam que controlam, mas não fazem nenhum esforço para descobrir o que acontece atrás de portas fechadas. Isso é possível? Controlar o bullying? É claro.
Eles deveriam ser expulsos na hora. Então nossos garotos mais vulneráveis não ficariam chorando em seus travesseiros todas as noites. Acredite em mim, eu costumo ouvi-los. Então, na sua opinião, Frederiz e o diretor não foram tão duros com Charlie quanto a senhora achou que deviam ter sido? Eu iria além. A governanta torceu o nariz. Frederiz é um bom administrador. Ele se preocupa com os garotos. Was parecia fazer vista grossa quando se tratava de Charlie Cavendish. Ele permitia que o rapaz fizesse coisas que os outros jamais poderiam fazer. Talvez não houvesse nenhuma prova do bullying, sugeriu Jazz. Ah, havia provas. Sim, respondeu a governanta com veemência. Eu entendo que os funcionários hoje em dia têm as mãos atadas. Não estou sugerindo que uma boa sua funcione a longo prazo, mas pelo menos intimida. Certo. Quero dizer, veja o exemplo do jovem Rory. Ele sofre de enxaqueca, provavelmente causada pelo estresse. Ele era constantemente intimidado por Charlie e seu bando de comparsas só porque está demorando um pouco mais para crescer em comparação a alguns de seus colegas, só porque não vê nenhuma graça em se engalfinhar com os outros no campo de rugby. A senhora sabia, detetive, que Cavendish trancou Rory no porão da Flea House durante a noite, algumas semanas atrás? O pobrezinho estava morrendo de medo. E com toda a razão. Não, eu não sabia. Mas se o Sr. Frederiz tinha conhecimento do que havia acontecido e de que Charlie era o autor da brincadeira idiota, devia tê-lo punido de acordo com seus atos. Como eu disse, Frederiz é um bom administrador, mas com aquele rapaz em particular, suas brincadeiras de mau gosto passavam despercebidas. Quanto ao diretor, a governanta mordeu o lábio. Incompetente não é a melhor palavra para descrevê-lo. Então Charlie implicava especificamente com Rory? Ah, sim, ele era um alvo fácil. A maioria desses valentões, no fundo, eles não passam de covardes. Escolhem suas presas cuidadosamente. Jess suspirou. Coitado do Rory. Mas esse parece ser um problema que acontece na maioria das escolas. Não seria, se esses meninos fossem expostos e expulsos antes que pudessem causar mais danos. Mas tudo se resume a dinheiro. O diretor preferia receber as 60 mil libras pela presença de Charlie aqui, sem mencionar o fato de o tio dele ser membro do conselho, a ajudar inúmeros outros alunos a levarem uma vida escolar segura e feliz. A senhora não está sugerindo que Charlie colocava vidas em perigo, está? Inspetora Hunter, não estou falando apenas dos efeitos físicos do bullying. São as cicatrizes psicológicas e emocionais que esse comportamento pode provocar. Acredite em mim, eu sei. A senhora sofreu bullying na escola? Eu. A governanta sorriu pela primeira vez. Não. Eu sabia revidar muito bem. Eu posso imaginar, pensou Jazz. Tenho certeza de que tudo o que estou lhe contando vai contra a política da empresa. Se o diretor e Frederiz não lhe disseram a verdade, eu sinto muito, mas não vou mentir sobre Cavendish e seu comportamento agressivo. Bem, muito obrigado por sua sinceridade. Há quanto tempo a senhora trabalha na St. Stephen? Trabalhei aqui durante um breve período no início da minha carreira e voltei no início do ano letivo, em setembro. Sou da Austrália, mas estava visitando parentes aqui em Norfolk, após passar um tempo nos Estados Unidos, quando esse trabalho temporário surgiu. A governanta deu de ombros. Não havia nada em particular que me obrigasse a voltar para Perth, então resolvi estender minha viagem e ficar na Inglaterra. Naquele momento, Jess conseguiu identificar seu sotaque australiano. O Sr. Frederiz me disse que vocês dois têm acesso ao armário de medicamentos. Cada um tem uma chave. Sim, isso mesmo. Ela levou uma das mãos ao pescoço e pegou uma corrente com uma pequena chave. Esta aqui é a minha, e eu nunca a tiro daqui. A senhora não emprestou a ninguém na noite em que Charlie morreu? É claro que não. Eu sei como garotos são hoje em dia. Eles usam qualquer coisa para se drogar. Recebemos os resultados da necrópsia. Charlie Cavendish morreu de choque anafilático, causado pela ingestão de aspirina, não de um ataque epiléptico. A governanta arqueou as sobrancelhas. Quando examinaram Charlie, os paramédicos disseram que ele tinha morrido de um ataque. Eu concordei com eles. E sou uma enfermeira qualificada e experiente. Tenho certeza de que os sintomas eram semelhantes, mas o exame foi bem detalhado. Agora eu preciso descobrir como Charlie acabou engolindo aqueles 2 comprimidos de aspirina. Eu gostaria de ver uma cópia da lista de medicamentos administrados naquela noite, por favor. Claro. A governanta assentiu. A senhora vai ver que tudo está em perfeita ordem. Devo pegá-la agora. Se puder, eu agradeço. A governanta se levantou. Em seguida fez uma pausa e se virou. Espero que o diagnóstico incorreto não seja visto como uma mancha em minha reputação. Ele já estava morto havia muito tempo quando o encontrei na manhã seguinte. Não será. Como a senhora disse, os paramédicos chegaram à mesma conclusão. Ótimo. Jess observou a governanta sair da sala. Era óbvio que, mesmo sendo um tanto ríspida, ela cuidava bem dos meninos, especialmente dos mais vulneráveis. Também era óbvio que ela odiava Charlie Cavendish. A governanta voltou e entregou a Jess uma folha de papel. Este é o relatório de sexta-feira passada. Como eu disse ao outro detetive, eu não estava no alojamento naquela noite. Dané mantinha a chave do Sr. Frederiz. Aliás, foi muito negligente da parte dele deixar o outro sozinho. E, devo acrescentar, incomum. Pelo que vi nos últimos meses, apesar da maneira determinada com a qual ignorava o comportamento de Cavendish, ele é um professor dedicado. Ele não lhe contou onde estava? Não, e eu nunca iria perguntar.
mas deve ter sido alguma emergência, para ele ter que deixar o alojamento assim. Bem, ele se recusou a me revelar. Jess dobrou a folha de papel e a enfiou no bolso para estudá-la depois. A senhora poderia me avisar caso Rory esteja disposto para conversar comigo hoje à tarde. Jess entregou à governanta um cartão com seu número de telefone. Duvido que esteja. A última coisa que o pobre coitado precisa é ser interrogado pela polícia, sem querer ofender. Eu quero vê-lo o mais rápido possível. Jess levantou. Uma última coisa. A senhora disse ao detetive Roland que tinha voltado para seu quarto por volta das 11 da noite de sexta-feira passada, certo? Sim, é verdade. Não viu ou ouviu nada estranho uma hora depois? Não. Eu fui direto para a cama. A que horas encontrou Charlie na manhã seguinte? Eu sempre atravesso o corredor dos estudantes dos últimos anos, batendo as portas, às 6h45. O café da manhã é servido às 7h30. Quando notei que Charlie não apareceu, fui chamá-lo de novo. Como ele não respondeu, entrei no quarto e o encontrei. Elas chegaram à entrada da frente. A governanta deu a Jess um breve sorriso. Mais alguma coisa? Por enquanto, não. Obrigada por sua colaboração. A governanta deu um aceno rápido, virou-se e subiu as escadas. Jenny Coleman bateu à porta de Robert Jones às 3 da tarde, levando sua xícara de chá. Entre, soou a voz, e Jenny abriu a porta. O diretor estava recurvado sobre sua mesa, a gravata torta, o sofrimento estampado no rosto. Senhor Jones, o que aconteceu? Ele balançou a cabeça enquanto ela colocava a bandeja na mesa. Nada, Jenny, estou um pouco cansado e com dor de cabeça, só isso. Posso lhe trazer uma aspirina ou... Opa! Ela riu quando percebeu o ato falho. Desculpe, Senhor Jones. Foi meio inapropriado diante das circunstâncias. Não se preocupe, Jenny. E não, eu vou ficar bem. Ela serviu o chá. Aconteceu alguma coisa. Não quero me intrometer, mas o senhor está com uma cara péssima. Ele teve um desejo repentino de se abrir com alguém. Olha, Jenny, posso confiar em você? Eu trabalho para o senhor há 14 anos e nunca deixei escapar um segredo. É claro que pode. Talvez vá se sentir melhor se me contar. O senhor sabe o que dizem sobre compartilhar os problemas. Sim. Ele respirou fundo. Hilda Neyman está morto. Jenny sentou-se em silêncio, chocada. Abriu a boca para falar, mas nada saiu. Eu sei. É uma notícia terrível. E logo depois da morte de Charlie, Robert balançou a cabeça. Isso pode acabar com a escola. Ela ficou sentada, mordendo os lábios, tentando não chorar na frente dele. Como? Foi tudo o que ela conseguiu pronunciar, mais um ruído abafado que uma palavra. Ele foi encontrado morto em sua própria casa ontem à noite. A polícia acha que foi suicídio. Jenny apoiou a cabeça nas mãos e chorou. Por quê? Porque ele faria isso. Logo riu. Robert parecia desconcertado. Esperava que Jenny demonstrasse pena dele e de sua situação. Desculpe, Jenny, não imaginei que você ficaria tão triste. Você o conhecia bem? Jenny assentiu. Sim, é claro. Eu o conhecia há quase 35 anos. Fiz faxina para ele antes de vir trabalhar aqui. É mesmo? Sim, e ele era o cavalheiro mais gentil que já conheci. Ele não faria mal a uma mosca. Ele não faria isso. Fale baixo, Jenny. Por favor, isso é um segredo entre nós. Você não deve contar a ninguém. Eu sei. Não vou dizer nada. Prometo. Desculpe, Sr. Jones. Foi o choque. Só isso. Claro. Ele assentiu. Olha, por que você não vai para casa mais cedo? Eu sei que você costuma ficar até mais tarde, mesmo depois do expediente. Obrigada, Sr. Jones. Eu acho que vou. Sim. A gente se vê amanhã. Então, Jenny seguiu em direção à porta. Tem certeza de que vai ficar bem? Perguntou ele. Sim. E não vou contar a ninguém. Prometo. Capítulo 9. Jenny entrou no seu pequeno hall, fechou a porta, com as pernas finalmente cedendo, deslizou até o chão. Quando parou de chorar, ela se levantou e cambaleou ao longo do pequeno corredor até a cozinha, onde desabou em uma cadeira. Nem mesmo a visão de seu forno e fogão novos, que ela economizara tanto para comprar, lhe dava forças para se levantar. Todos esses anos de escravidão, poupando e guardando cada centavo. E para quê? Qual é o sentido de tudo isso? Jenny ficou de pé e caminhou lentamente até a chaleira. Encheu-a de água e acendeu o fogo. Ainda de casaco, vagou pelos cômodos da pequenina casa, que, como sempre, estava limpa e organizada. Procurou um lenço no bolso para assoar o nariz. Ela havia trabalhado a vida inteira para finalmente poder pagar por uma casa própria. Jenny tocou o tecido macio da parte de trás do sofá, ainda tão imaculado quanto no dia em que fora comprado. Perscrutou a sala, notando a grande TV no canto, que adquirira recentemente por 200 libras. Tudo naquela casa tinha sido pago por ela. Sentindo as pernas vacilarem novamente, Jenny empoleirou-se no braço do sofá. Ela tivera pretendentes ao longo dos anos. Jenny sabia que nunca fora uma mulher bonita, mas certamente conseguirá atrair os homens. Talvez o fato de saberem que seu coração pertencia a outro tivesse tornado a conquista mais desafiadora. Um dos pretendentes, bastante determinado, não entendia por que ela se recusava a aceitar seu pedido de casamento. Ela pensou em como a vida podia ter sido muito mais fácil se tivesse aceitado.
Teria compartilhado as lutas e os fardos da vida, teria um ombro onde chorar quando as coisas dessem errado, mas a petulante recusa em aceitar alguém que não fosse o único homem que ela queria fez disso uma impossibilidade. Jenny esqueceu a chaleira fervente e foi até o carrinho de bebidas que ficava sob a janela. Ali estavam 4 garrafas, parecendo sentinelas. Ela tomava uma pequena dose de xerez aos domingos, mas, como raramente recebia convidados, o vinho do Porto, o conhaque e o uísque, todos eles presentes de Natal do Sr. Jones, permaneciam intocados. Sabendo que conhaque era bom para acalmar, Jenny abriu a garrafa com suas mãos fortes e capazes. Serviu um dedo em um dos copos de vidro que ficavam no carrinho, na frente das garrafas, e tomou um gole. O conhaque queimou sua garganta e era tão forte que a fez engasgar. Mas ela se sentiu melhor e mais reconfortada quando a bebida desceu até o estômago, e então tomou outra dose. Foi até o aparador de mogno entalhado, que pertencera à sua mãe e era a única coisa de valor que possuía. Abriu a gaveta da esquerda e enfiou a mão no fundo, procurando um velho envelope pardo. Pela rugosidade, sentiu que o havia encontrado. Sentou-se no sofá e retirou o conteúdo. Aquela tinha sido a maior farsa que ela já havia criado, a fotografia proporcionando anos de conforto, permitindo-lhe olhar sem pressa para a maior conquista de sua vida. Jenny guardou a fotografia de volta no envelope e ficou olhando tristemente para o nada, enquanto se dava conta de que seu último elo com o passado se fora. Alistair Miles estudou o infame grupo de 14 jovens de ambos os sexos sentados de frente para ele. Embora estivessem de uniforme, quase todos pareciam ter feito um esforço coletivo para parecerem desleixados e despenteados. Não havia uma gravata bem colocada ou um sapato engraxado entre eles. Meu Deus, estou pensando igual ao meu pai, percebeu Miles. Ok, meninos e meninas, obrigado pela atenção. Tenho certeza de que todos vocês sabem do que se trata. Miles sentou-se na ponta da mesa de Sebastian Frederick, fitou o mar de rostos diante dele. Aparentemente, todos vocês estavam no bar com Charlie na noite em que ele morreu. Certo? Todos assentiram. Bem, em primeiro lugar, quero dizer que qualquer coisa que vocês me disserem será mantida no mais absoluto sigilo. Não estou interessado em suas contravenções pessoais e não reportarei para as autoridades nada do que me contarem aqui. Eu só quero descobrir alguns detalhes sobre Charlie e aquela noite, por isso preciso que todos vocês sejam bem sinceros. A primeira pergunta é: alguém sabe se Charlie já usou drogas recreativas de qualquer tipo? Houve um pequeno silêncio e alguns olhares nervosos, até que uma garota loura e atraente respondeu: não, nunca usou. Seu nome é? Emily Harris. Eu sou. Quer dizer, eu era namorada do Charlie. Miles a viu baixar os olhos e morder o lábio, obviamente tentando se controlar. Eu sinto muito, Emily. Deve ter sido um golpe horrível para você. Ela assentiu silenciosamente. Você disse que Charlie não consumia drogas. Tem certeza disso? Absoluta. Ele não era nenhum idiota, detetive. Sabia que tinha epilepsia e que estaria colocando a vida em risco se usasse algo assim. Mas havia drogas disponíveis? Perguntou Miles, analisando o rosto dos jovens em busca de alguma reação. Olha, detetive, explodiu uma voz masculina no fundo da sala. Acho que nenhum de nós aqui pode colocar a mão no peito e jurar que nunca experimentou drogas legais. Houve um murmúrio envergonhado em concordância. E qual é o seu nome? O jovem tinha uma farta cabeleira escura que chegava quase até os ombros. No lugar da gravata, via-se um cordão de couro com conta de madeira, e ele usava várias pulseiras de algodão trançado. Dude Simpson. Eu moro na Flea House. Era muito amigo do Charlie, andávamos juntos. E eu concordo com Emily. Conheci Charlie quando entramos aqui e nunca o vi chegar perto de nada disso. Posso saber onde dá para obter essas drogas legais por aqui? Tem sempre alguém vendendo alguma coisa. No bar? Claro que não. Na escola. Charlie nunca participou? Não. Du balançou a cabeça. A mãe enfiou isso na cabeça dele. Charlie podia ser um tanto babaca, mas não precisava da ajuda de nenhuma substância química. A babaquice era natural. Uma risada ecoou pela sala. Então você estava bebendo com Charlie naquela noite no bar? Dude fez uma pausa antes de assentir. Sim, eu estava lá. Ora, Dude, irrompeu outra voz masculina. Seja sincero, você e Charlie não estavam se falando nos últimos meses. Por que não? Vocês brigaram? Perguntou Miles. Um rubor profundo subiu pelo pescoço de Dude, chegando ao rosto. Sim, pode dizer que sim, concordou o segundo aluno. Qual é o seu nome? Indagou Miles. James Arrowsmith. Também sou da Flea House. Você vai contar ao policial. Dude, ou quer que eu conte? Puta que pariu. Valeu, James, murmurou Dude. Olha, não foi nada. Só uma discussão boba. Ele roubou sua namorada. Você os pegou se beijando na esquina do bar pouco antes do Natal. E deu uma surra nele. Disse que Charlie tinha sorte de você não acabar com ele. Eu estava lá para tirar o cara do chão. Lembra? Emily levantou-se, a mão sobre a boca. Desculpe, disse, ofegante, e correu para fora da sala. A tensão no ambiente era palpável. Ok. Miles ergueu as mãos. Vamos seguir em frente. Quero saber quem saiu das instalações da escola junto com Charlie na última sexta-feira para caminhar até o pub. Fui eu, respondeu James. Eu, Emily Sock. Você estava também, não estava? Um menino ruivo e corpulento assentiu. Sim. Como ele parecia estar se sentindo durante o trajeto até o pub? Bem, como sempre, respondeu Sock.
comentando que mal podia esperar para ir embora, falando de seus planos para quando saísse. Então ele não parecia deprimido? Charlie? Não. James balançou a cabeça. Ele era um cara animado, estava sempre rindo. Não era do tipo que queria tirar a própria vida. Na sua opinião? Vários dos rapazes deixaram clara sua descrença. O senhor não está sugerindo que Charlie se matou, está? A voz grave de Dude tomou conta da sala, que logo mergulhou em um enervante silêncio. Não, confirmou Miles. Ele morreu de ataque epiléptico, certo? Perguntou Sock. Não. Santo Deus. Dude quase perdeu o ar. O senhor pode nos contar como ele morreu? De choque anafilático, causado pela ingestão de aspirina. O quê? Como é possível? Charlie sabia que a aspirina poderia matá-lo, observou James. É por isso que é importante descobrirmos como Charlie veio a ingerir os comprimidos. Alguém tem alguma ideia? Bem, ele não teria engolido se soubesse o que era, não é? Sugeriu Dude, dando de ombros. De fato, concordou Miles. É por isso que eu precisava saber se ele ingeriu alguma substância nociva naquela noite. Qualquer coisa que ele tivesse tomado podia, na verdade, ter sido aspirina empurrada para ele por um traficante mal intencionado. Talvez você tenha colocado a aspirina na cerveja dele, Dude, brincou James. Vai se ferrar, arroz Mitty, respondeu Dude, nervoso. Então, vocês sabem de alguém que poderia querer se livrar de Charlie? Além do Dude? James sorriu. Dude se levantou. Chega. Poxa, cara, eu só estava brincando. Mas tenho certeza de que Dude concordaria comigo. Algumas pessoas não eram lá muito fãs de Charlie Cavendish, afirmou James, cruzando os braços. Algumas pessoas em particular? Miles dirigiu a pergunta a Dude. Não. Quer dizer, muitos de nós o achávamos insuportável às vezes, mas acho que ninguém o odiava. Alguns dos meninos mais novos, no entanto, eram um pouco cautelosos em relação a ele. Cautelosos? Só que ergueu as sobrancelhas. Eles morriam de medo dele, isso sim. Ouvi dizer que ele fazia bullying. Sondou Miles. Vocês concordam? Você concorda, Dude? Perguntou Sock. Você era o melhor amigo dele, parceiro no crime, antes de ele roubar sua garota. Vá à merda, seu otário. Berrou Dude, levantando-se, com um olhar furioso. Tudo bem, chega por hoje. Miles ergueu a mão. Você disse que os meninos mais novos eram cautelosos em relação a ele? Sim, eram mesmo, murmurou Dude. Aquele garoto de cabelo louro que Charlie decidiu fazer de alvo. Rory Millar? Indagou Sock. Dude assentiu. Todo mundo sabe que foi Charlie que trancou no porão durante a noite há algumas semanas. Coitado do garoto. Ele estava apavorado. O Sr. Frederico o ouviu gritando e o tirou de lá na manhã seguinte. Alguém confirmou que tinha sido Charlie. Indagou Miles. Não. Para ser sincero, mesmo que tivéssemos falado, o Sr. Frederico não teria feito nada. Ele achava que Charlie era especial, fora de série, o que é estranho, pois ele vai com tudo para cima de quem pratica qualquer bullying. Mas para ele Charlie nunca fazia nada de errado. Podia até matar que nada aconteceria. Merda. Dude corou. Desculpe. Quero saber quem voltou à escola com ele naquela noite, disse Miles. Os mesmos que saíram, respondeu James. Ele estava bem? Estava ótimo. A que horas vocês chegaram? Lá pelas 11. Assinamos nossa entrada e só que eu fomos ver TV na sala comum. Charlie disse que queria dormir cedo. Ele nunca acordava para ir à capela aos sábados, mas seria punido se faltasse de novo. Nós nos despedimos ao pé da escada. Charlie subiu, e foi só isso. Quem dorme no quarto ao lado dele? Eu, respondeu Sock. Dude fica do outro lado. Você não ouviu nada? Nada, disse Dude, balançando a cabeça. Nem eu. Sock deu de ombros. Mas a gente só subiu depois da meia-noite. O Sr. Daneman pode confirmar. O Sr. Frederico também. Ele chegou assim que subimos para o quarto. Você tem certeza do horário? Sim, mas o senhor pode verificar com o Sr. Daneman. Ele veio nos apressar. Disse que também ia dormir porque o Sr. Frederico tinha voltado. Vocês chegaram a ver o Sr. Frederico antes de subir? Indagou Miles. Dude olhou para Sock e deu de ombros. Não, mas porque o Sr. Daneman diria que ele estava de volta se não estivesse. Ok, respondeu Miles. Alguém mais tem alguma coisa para acrescentar? Silêncio. Tudo bem. Obrigado pela atenção. Se algum de vocês se lembrar de algo sobre aquela noite que pareça estranho, mesmo que seja um detalhe, por favor, venha me procurar ou fale com a inspetora Hunter assim que possível. Dude, podemos ter uma conversa rápida. O resto do grupo saiu da sala. Miles fechou a porta e se virou para Dude. Você e Charlie eram melhores amigos? Isso. Até ele roubar Emily. Dude assentiu, sem dizer nada. Então você o pegou de jeito quando descobriu. Dude o encarou. O senhor não faria a mesma coisa. Provavelmente. Você sabia que ele era alérgico à aspirina? Claro que sim. Toda a turma sabia. E todos na Flea House. Não era segredo. Conhecendo Charlie tão bem, tem certeza de que ele não estava deprimido? Soube que ele teve uma discussão com o pai pouco antes de voltar para as aulas. De jeito nenhum. Dude foi inflexível. É verdade, ele estava com muita raiva do pai. O cara é um pouco estraga-prazeres, do tipo conservador. E Charlie era um aventureiro. Eles sempre entravam em confronto. Se alguém estava deprimido, esse alguém era eu. Eu gostava de verdade da Anne, e Charlie sabia disso. Foi como se ele a tivesse roubado só para me atingir. Então,
Nos dias que antecederam a morte dele, não aconteceu nada que pudesse esclarecer a forma como ele morreu? Não, desculpe, detetive. Dude deu de ombros. Charlie era o mesmo de sempre. Ok, Dude. Obrigado por colaborar. Dude levantou-se e caminhou até a porta. Virando-se, ele indagou. Eu não estou sob suspeita. Estou? Você acha que deveria estar? Eu entendo que o senhor ache que eu tinha um motivo. E tinha. Sim, mas eu teria superado isso depois de algum tempo. Pelo que eu conhecia do Charlie, sei que ele ia descartar Emily na semana seguinte. Eu não o queria morto. Não mesmo. Ele era meu melhor amigo. Eu sinto falta dele. Dude deu de ombros, abriu a porta e saiu da sala. Como você se saiu? Perguntou Jazz, levantando os olhos de suas anotações, assim que Miles entrou. Podemos descartar qualquer uso de drogas. Os companheiros de Charlie insistiram em dizer que ele não usava droga e nunca quis consumir nada disso. Está bem. Mais alguma coisa. Houve uma briga com Dude, seu melhor amigo, por causa de uma namorada. A garota saiu da sala na metade da conversa. Vou procurá-la. Ela está muito abalada. E os amigos confirmaram que Charlie fazia bullying. Mas Frederice, por alguma razão, parecia fazer vista grossa. Eu sei, a governanta me contou. Mais informações sobre a noite em questão? De acordo com se voltaram para a escola com ele, Charlie estava bem às 11 da noite, quando parece ter sido a última vez que alguém o viu vivo. Seus vizinhos de quarto estavam vendo televisão lá embaixo, então não ouviram nada. De acordo com o exame da necrópsia, Charlie provavelmente já estava morto quando eles subiram para dormir. Então, Jazz mordiscou sua caneta. Parece que estou certa sobre a troca do Epilin. Sim. O problema é que todos sabiam da alergia. Portanto, todos sabiam que havia uma maneira muito fácil de se livrar dele. Bem, funcionou como um passe de mágica. Então é isso. Tenho que ir até a casa de Danema, encontrar os peritos antes que eles vão embora. Por que não vai atrás dessa namorada do Charlie? Falei com Norton, e ele vai mandar um carro alugado aqui para você às 3. Fique com ele. Com apenas 2 na equipe, precisamos da flexibilidade de um transporte separado. 2. Não. 3. Roland ainda está no dentista. Será que é a política oficial? Daqui sair mais cedo em plena sexta-feira. Jess suspirou enquanto reunia os arquivos em sua pasta. Eu vou para casa depois, para usar minha própria linha telefônica, baixar essas coisas que me enviaram sobre Danema. Me passe as chaves do carro, por favor. Miles obedeceu. Falando em sair mais cedo, disse ele, eu não me importaria de pegar a estrada mais cedo hoje. O trânsito vai estar ruim porque é sexta-feira. Você vai voltar para Londres? Se a senhora não se importar. Assim que o carro alugado chegar. Eu consigo estar aqui em apenas 3 horas, se precisar de mim. Vou manter contato. Se não acontecer nada de novo, nos veremos aqui na segunda-feira de manhã. Certo? Bom fim de semana. Para você também. A gente se fala mais tarde. Jazz meneou a cabeça em despedida e saiu da sala. Os peritos já estavam saindo quando Jazz chegou à casa de Danema. Encontraram alguma coisa? Perguntou ela a Shirley. Nada muito interessante, mas pegamos todas as amostras habituais, explicou Shirley, passando para Jazz a chave da porta da frente. Ok. Obrigada. Até logo, respondeu Shirley, assentindo entrando na van. Jazz reabriu a porta da casa de Rio Danema. Ela sempre achava estranho ir à casa de um falecido, que havia pouco tempo habitava, mas que agora era um cadáver na mesa de um necrotério. Jazz foi até as prateleiras lotadas de livros velhos, encadernados em couro. Pegou um. Era em latim. Quando ela virou as páginas amareladas, o característico cheiro de papel bolorento invadiu suas narinas. Colocou o livro de volta, depois foi até a mesa de couro de Rio e abriu as gavetas. Tudo dentro delas estava imaculadamente organizado. Item de papelaria, bloco de papel timbrado, canetas, tinta, lápis, borrachas guardados com rigidez militar. Parecia que as gavetas tinham sido limpas recentemente. Ela esperava encontrar uma agenda, mas não havia nenhuma à vista. Na gaveta central, havia um molho de chaves e um envelope. Jazz leu o endereço. Chefe de terrace, número 9, apartamento 4, W8. Ela se lembrou imediatamente do lugar, uma área residencial de Kensington. Abrindo o envelope, Jazz encontrou o nome e o endereço de um advogado londrino escritos com a caligrafia imaculada de Rio. Era como se o envelope tivesse sido deixado ali para ela o encontrar. Subindo as escadas estreitas, Jazz entrou no maior dos 2 quartos e encontrou tudo limpo e arrumado. Olhou nas gavetas, a maioria das quais estavam vazias, e abriu o guarda-roupa, onde encontrou apenas 3 ternos pendurados. Enquanto descia, Jazz teve certeza de que Rio Danema não só tinha planejado tirar a própria vida, mas passará um bom tempo organizando sua partida. Não havia naquela casa nenhum sinal de uma existência comum. Jazz ajoelhou-se perto da lareira. Obviamente, o fogo tinha sido substancial, pois a pilha de cinzas era grande. Peneirando através da grade, ela encontrou uma série de pequenos pedaços de papel carbonizados. Parecia que Danema tinha acendido o fogo e queimado tudo que não queria que estranhos encontrassem. Decidiu que viajaria a Londres no dia seguinte, bem cedo. Jazz saiu da casa, sentindo um desejo familiar de que as paredes pudessem falar e lhe contar seus segredos. Quando ela entrou no carro, o celular tocou. Aqui é Roland, senhora. Acabei de arrancar um dente. Sua voz estava abafada. Que coisa. Jazz cerrou os próprios dentes para conter sua irritação.
Onde você está agora? Em frente ao consultório, dentro do carro, aguardando instruções. Vá para casa, Roland. Tome um analgésico e vá dormir. Antes disso, poderia mandar alguns de seus rapazes até a escola. A paisana, por favor, bem discretos, para não alarmar os garotos. Deixe um oficial parado do lado de fora da Flea House. Ele deve verificar todos os que entrarem e saírem. Quero gente de vigia 24 horas por dia. Sim, senhora. Mais alguma coisa? Não. Entrarei em contato amanhã. Espero que seu dente melhore. Já sabia que não soara nada sincera, mas não conseguiu evitar. Obrigado. Até logo. Ela desligou o celular e soltou um gemido de frustração. Deu a partida no carro e foi embora. Voltando os pensamentos para os dois mortos, ela refletiu sobre qualquer possível conexão enquanto dirigia por Holt em direção à estrada costeira. Ao atravessar as ruas estreitas de Clay, Jess percebeu uma figura familiar saindo de uma Mercedes do outro lado da estrada. Desacelerando para dar uma olhada, viu que a mulher era Adele Cavendish, a mãe de Charlie. Jess viu Adele descarregar uma bolsa de viagem e 2 sacolas de supermercado do porta-mala se desaparecer em uma passagem estreita. Considerando a situação bastante estranha, Jess acelerou e foi para casa. Capítulo 10. Às 10 horas da manhã seguinte, Jess já estava em Londres. Ligou para Miles, que também havia voltado para lá, e combinou de se encontrarem no apartamento de Daneman, em Kensington. Como não retornará à cidade desde que deixará o trabalho e o marido 7 meses antes, ela percebeu que estava inquieta enquanto dirigia ao longo do Embankment Tintin, passando, em seguida, pela própria Yard. Sentia-se totalmente alienada de tudo aquilo, de sua antiga vida, mas ali estava ela na cidade, investigando para o DIC. Miles havia estacionado diante do apartamento. Viera em um Astra amarelo berrante. Bom dia, senhora. Fez boa viagem? Sim, obrigada. Ela pegou sua pasta e saiu do veículo. Amei o carro, comentou ela, meneando a cabeça. Muito bonito. Está se referindo à minha banana split. Aparentemente, foi a única coisa que sobrou na empresa de aluguel de Flotation. É bem apropriado para fazer uma perseguição discreta, eu diria, brincou ela. Você checou o registro de imóveis para ter certeza de que Daneman era o dono deste apartamento? Sim, ele o recebeu de uma pessoa chamada Felida Daneman em 1969. Pelo que verifiquei, parece que ela era tia dele, e esse foi o ano em que ela morreu. Ele, obviamente, herdou o lugar, mas não encontrei nenhum parente vivo nos registros. Nosso rio está se revelando um enigma. Encontrei o endereço de um advogado em uma de suas gavetas. Presumo que é onde está o testamento dele. Jess entregou a ele um pedaço de papel. Vá lá na segunda-feira bem cedo, está bem? Informe-o sobre a morte de Rio. Vai ser interessante saber para quem ele deixou isso. Provavelmente vale uma fortuna agora. Jess olhou para a mansão eduardiana, de tijolos vermelhos. Vamos entrar. O apartamento de Daneman ficava localizado no térreo. Quando Jess abriu a porta e entrou, sentiu de novo o cheiro de livros velhos e de umidade. As cortinas da sala de estar estavam fechadas, e Jess atravessou a escuridão para abri-las. A luz do dia inundou o cômodo espaçoso, porém opressivo. Era pintada em um maçante tom verde garrafa, e havia uma estante verde que ia do chão ao teto. As outras estavam cobertas de quadros pendurados aleatoriamente, sem nenhuma tentativa de arrumá-los de maneira estética e decorativa. Obviamente ele não era um homem interessado em design de interiores, comentou Miles. Parece que este lugar está intocado desde que ele o herdou. Não. Jess caminhou até o piano de cauda, situado em frente às longas janelas de caixilhos que davam para a estreita faixa de jardins comunitários, na parte de trás do bloco. Uma mesa fora montada no canto, empilhada de livros. Uma poltrona de couro velha ficava perto da antiquada lareira a gás. Isso está mais para um escritório do que para uma sala de estar confortável. Ela pegou da mesa um porta-documentos de plástico contendo a fotocópia de um manuscrito em latim. Acho que era aqui que Daneman fazia suas traduções. Talvez ele viesse para cá durante as longas férias escolares. Então, vamos começar pela mesa dele. Muito bem, senhora. Jess vagou pelo corredor e viu a cozinha compacta, seu estilo tão antiquado que já estava de volta à moda. O banheiro com uma banheira de ferro rachada, 2 filetes de calcário verde indelevelmente marcados no esmalte atrás das torneiras. No fim do corredor havia um quarto espartano, contendo uma cama de casal com um cobertor grosso xadrez estendido sobre a parte inferior. Uma austera comoda de mogno estava encostada à parede, uma penteadeira combinando posicionada sob a janela, uma escova de roupas era o único sinal de vaidade mantido na superfície em frente ao espelho. Sobre a mesa de cabeceira, Jess viu um grande retrato. Ela o pegou, estudou-o, reconhecendo a mesma jovem da fotografia desbotada que havia encontrado na casa de Rio. Mas, desta vez, as características eram muito mais claras. E quem quer que ela fosse, era linda. Cabelos louros encaracolados caindo sobre os ombros, olhos azuis, um elegante nariz aquilino e lábios rosados. Jess calculou que ela devia estar no fim da adolescência. Sentou-se na cama, virou o porta-retratos e removeu o fundo. No verso da fotografia, havia uma inscrição. Junho de 1959 para meu querido Rio. Carpe diem. E nós aproveitamos. Com todo o meu amor, como sempre,
Core com cuidado, ela tirou a fotografia da moldura e voltou para a sala de estar. Encontrou alguma coisa? Perguntou Miles, ajoelhado no chão e cercado de papéis. Só isso, disse ela, entregando-lhe o retrato. Miles a estudou. A mesma garota. Uma namorada, talvez? Imagino que sim. Jess guardou a foto dentro de sua pasta, junto com outras provas. Há uma inscrição na parte de trás, datada de 1959. Quem quer que ela seja, tudo aconteceu há muito tempo. Ele nunca foi casado. Eu confirmei o fato esta manhã. Talvez a menina o tenha deixado e ele passou o resto da vida tentando curar o coração partido. Talvez. Você encontrou alguma coisa? Indagou Jess. Até agora, nada de interessante. Não há cartas pessoais. Apenas algumas relacionadas ao trabalho para vários curadores de bibliotecas ao redor do mundo. Danema era obviamente considerado uma grande autoridade no assunto. Se ele era, por que diabos estava trabalhando como orientador em um internato pouco conhecido, em um lugar isolado de Norfolk? Refletiu Jess. No momento, não consigo decifrar Danema de jeito nenhum. Talvez ele gostasse da camaradagem da vida escolar. Ele não precisava do dinheiro, isso é certo. Há recibos aqui de milhares de libras, o suficiente para manter um homem sozinho com muito conforto. Algum extrato bancário? Procurei, mas não encontrei. Ok. Jess suspirou. Vou averiguar as gavetas sob a estante. 1 hora depois, Jess fechou as cortinas e eles saíram do apartamento. Haviam analisado cada pedaço de papel com que se depararam, sem descobrir nada relacionado ao testamento de Danema ou à sua vida pessoal. Intervalo para o almoço? Indagou Miles. Quero voltar imediatamente. Tem certeza de que não quer dar uma passadinha na yard no caminho? Todos adorariam revê-la, e certa pessoa está de folga. Eu verifiquei a lista. Obrigada, mas não. Jess sorriu com ironia para Miles quando ligou o carro. Vejo você na segunda-feira. Tchau. Jess se enfiou no trânsito de Londres, sentindo-se desanimada e sem mais informações a mais do que quando chegou. Angelina Millard desligou o telefone e fez uma careta de descontentamento. A governanta tinha acabado de ligar para dizer que Rory estava com um problema estomacal, por isso fora transferido para a enfermaria. O médico fora vê-lo e, apesar de não estar tão preocupado, achou que Rory não estava bem o suficiente para voltar para casa no momento. Angelina deveria pegá-lo no internato naquela manhã para sua saída semanal. A governanta disse que ela poderia ir vê-lo quando quisesse, no fim de semana. Muito gentil da parte dela, pensou, com raiva, considerando que ele é meu filho. Ela havia planejado tomar um chá bem agradável, tentar descobrir se os medos de David eram baseados na realidade ou no álcool. E então, mais tarde, abordar as férias na estação de esqui, preparar o terreno e contar para o menino sobre Julia. Mas nada disso seria possível agora. E, no fim de semana seguinte, ele estaria com o pai. A lembrança de David em sua última visita fez seu estômago se revirar. Julian supôs que o ex-marido a estava ameaçando, por isso agira com tamanha agressividade e o expulsara da casa. Mas ela se sentia mal. Julian não se arrependeu, argumentando que o homem não podia simplesmente entrar a seu bel prazer naquela casa, que agora era dele. Ele esperava que, ao ser expulso, David entendesse a mensagem. Angelina não tivera notícias de David desde então. Ela sabia que deveria ligar para ele para contar sobre Rory, mas não tinha coragem de iniciar uma conversa. Além disso, se ela ligasse para David e dissesse que Rory estava doente, ele provavelmente iria correndo até a escola, perturbaria o filho e provocaria o caos. Por outro lado, ela havia prometido. A mão de Angelina pairava sobre o telefone. Não. A melhor coisa para Rory era passar um fim de semana tranquilo e repouso, sem nada que pudesse perturbá-lo. David teria que aceitar isso. Por outro lado, a vantagem de não receber Rory naquele fim de semana era que ela poderia levar o café da manhã para Julia na cama, se enfiar debaixo dos lençóis com ele e lhe dizer que não havia necessidade de voltar para o apartamento que ele alugara em Norwich. Enquanto aquecia o croissant e preparava um café, Angelina olhou para sua lista de coisas a fazer. Tinha entrado em um site na semana anterior, fingindo que era Julia, para poder ter acesso à turma de 1984 da St. Stephen. Deixará uma mensagem para alguns dos nomes, na esperança de que os antigos colegas de classe entrassem em contato e pudesse convidá-los para a festa de Julia. Queria fazer uma surpresa. Usando de sutileza, ela descobriu com Julia quem eram os amigos com quem ele tinha mais afinidade naquela época. Angelina subiu, levando a bandeja para o quarto. Julia estava deitado de lado, nu e ainda dormindo. Ele era bonito. Tinha um corpo musculoso e forte devido aos treinos na academia, seus cabelos pretos e grossos contrastando com o branco brilhante do travesseiro. Ela colocou a bandeja no chão ao lado da cama, tirou o roupão e deslizou sobre as cobertas. As costas dele estavam de frente para ela, que gentilmente beijou os ossos salientes, começando pelo pescoço e se movendo lentamente para baixo, até o cóccix. Ele murmurou, sonolento, quando percebeu uma mão se mover para a frente de seu corpo para acariciar e sentir sua ereção. Gemendo ligeiramente, ele se virou e ficou de frente para ela. Bom dia, querida, murmurou. Bom dia. Angelina cobriu o rosto dele de beijos, finalmente encontrando sua boca e pressionando a língua para dentro. Uma mão se estendeu até seus seios pequenos e aprumados, a outra deslizou para baixo até encontrar suas nádegas e puxá-la para mais perto.
Mais tarde, Angelina aninhou-se em seus braços, saciada e contente, pensando que a paixão que sentia por Julia nunca tinha estado presente quando ela estava com David. Ela pegou a bandeja do café da manhã e a colocou sobre a cama. Rory está doente e foi levado para a enfermaria. A governanta acha melhor ele ficar lá durante o fim de semana em vez de vir para casa. Eu vou vê-lo, mas isso significa que podemos passar o fim de semana juntos. Meu Deus! Você não sabe o prazer que um homem sente quando lhe dizem que ele pode ficar em sua própria casa, respondeu Julian, com sarcasmo. Ah, me desculpe, senhor. Quer café? Quero. Julian sentou-se e pegou a xícara da mão dela. De qualquer maneira, como nosso segredo já foi revelado por meio de seu ex-marido, acho que podemos ser vistos na Flotation High juntos. Assumir o relacionamento oficialmente. O que você acha? Suponho que tudo bem, respondeu ela, nervosa. Julian a encarou. Olha, todo mundo vai entender. Claro que haverá fofocas. Esta é uma comunidade pequena, e muitos aqui não têm nada mais interessante em que pensar. A situação está ficando ridícula. Chegamos separadamente em jantares, depois nos encontramos novamente aqui em casa. Angelina tomou um gole de seu café. Só fizemos dessa maneira por causa de Rory. E se um de seus amigos mencionasse você na escola, tendo ouvido notícia pelos pais? Há muito mais chance de seu ex-marido contar a ele, agora que ele sabe, argumentou Julian, com irritação. E minha paciência acabou. Pelo amor de Deus, seu divórcio já saiu há semanas. Nossa relação não é legal, e estou farto de me sentir assim. Vou tomar um banho. Angelina ouviu a porta do box se fechar e percebeu que o que quer que ela sentisse era um fato consumado e Rory, gostando ou não, teria que ser comunicado. Mais tarde, os dois partiram para a Flotation. Angelina foi à peixaria atrás de um filé de salmão para o jantar. Julian foi comprar uma garrafa de vinho. Eles se encontraram no meio da rua principal, Angelina nervosamente olhando para os lados para ver se algum conhecido os observava. Julian agarrou a mão dela e ia puxá-la para junto dele quando viu quem estava do outro lado. Ei, vocês, os dois pombinhos. Era David. Vamos, Julian, vamos embora. Angelina tentou puxá-lo para trás, mas Julian insistiu em atravessar. Encontraram David no meio da rua. Seus olhos estavam vermelhos e ele tentava se equilibrar de pé. Olá, David, como vai? Cumprimentou Julian educadamente, enquanto tentavam passar, mas David agarrou a lapela do paletó do advogado. Estou na merda, como você pode ver. E deixe-me dizer uma coisa, se você tocar num fio de cabelo do meu filho, eu te mato. Está me ouvindo? Sim. Adeus, David. Julian puxou o paletó e caminhou em direção à calçada, com Angelina horrorizada ao seu lado. Você me ouviu, sujeitinho arrogante e nojento. Eu te mato. Toda a cidade o ouviu. Seu idiota, murmurou Julian. Vamos, deixe-o para lá. Ele está bêbado como um gambá. Não sabe o que está dizendo. Os automóveis buzinavam para David, que ainda estava parado no meio da rua, olhando para o casal que caminhava. Angelina chegou ao carro, entrou e prontamente caiu em prantos. Julian lhe deu um tapinha no ombro, que não surtiu nenhum efeito. Esqueça, vai. Ele estava bêbado, só isso. Ai, meu Deus, como vamos conseguir viver aqui, Julian? Tenho medo toda vez que saio de casa. Talvez devêssemos nos mudar, talvez seja melhor. De jeito nenhum. Nós não seremos expulsos da cidade por um bêbado patético. Temos a lei do nosso lado. Julian suspirou quando tirou a Mercedes da vaga. Estou me perguntando se posso conseguir outra medida protetiva contra ele. Do jeito que ele estava hoje, parece que eu também preciso de proteção. De qualquer forma, temos muitas testemunhas das ameaças dele. Pena que ele não me agrediu fisicamente, senão eu realmente poderia ter feito alguma coisa. Por favor, Julian. Angelina enterrou o rosto nas mãos. Pare. Desculpe, mas eu não fiz nada de errado e estou farto de me sentir culpado. Não chore, por favor. As coisas vão acabar se resolvendo, você sabe. Ela sentiu. É que está tudo tão difícil, só isso. Você poderia dirigir até a St. Stephen. Angelina pousou uma mão no braço dele. Quero ir até lá para ver Rory. É claro que sim. Depois vou levá-la para almoçar naquele pub lindo em Itteringham. Acho que nós dois precisamos de um drink. Julian ficou no estacionamento dos visitantes, enquanto Angelina entrava no internato para ver Rory. Estava se sentindo humilhado pela agressão pública de David e muito irritado. Olhou para o gramado da capela, onde passará tantos dias quentes de verão descansando na grama com seus amigos, quando estudará ali. Então, ele viu a figura saindo do refeitório. Os nós dos dedos ficaram brancos quando ele agarrou o volante. Seu rosto empalideceu. Ele observou a figura passar a menos de 10 metros dele. Seu impulso imediato foi de baixar a cabeça e se esconder. As palmas das mãos estavam suando, o coração acelerado, enquanto ele via a figura atravessar o gramado e desaparecer ao entrar em um dos edifícios. Julian permaneceu sentado, fitando nada, o estômago se retorcendo. Mal percebeu a presença de Angelina no carro, ao lado dele. Rory estava dormindo. Preferi não acordá-lo, mas ele parecia bem. Vou voltar mais tarde. Angelina esperou por uma resposta. Querido, você está bem? Julian. Ele estremeceu, voltando para o presente. Então virou-se para ela e assentiu. Sim, parece que você acabou de ver um fantasma. Ela estava certa. Ele tinha visto. Estou bem. Ele se atrapalhou com as chaves do carro e ligou o motor. Provavelmente o efeito tardio do choque que tivemos mais cedo, comentou Angelina ao sair do estacionamento.
Vamos almoçar e tentar nos acalmar. Certo. Ele olhou para ela e sorriu. E, pensando bem, talvez devêssemos considerar a ideia de sair daqui. Afinal, recomeçar em outro lugar onde ninguém nos conheça. Talvez, assentiu Angelina. Vamos ver como serão as férias com o Rory. Vai nos fazer bem espairecer. Então poderemos ver como nos sentimos quando voltarmos. Ele apertou a mão dela. Sim, vamos fazer isso.